Uou, boa noite, pessoal. Boa noite, você aí de casa. Estamos dando início ao nosso podcast Podtude, o podcast da Clínica Gratitude. Mas, para você que está chegando agora, não sabe quem é a gente, o que é a Clínica Gratitude? A Clínica Gratitude é uma clínica que tem como foco a saúde mental. E nela nós trabalhamos em 3 esferas. A esfera de prevenção, manutenção e desenvolvimento. Prevenção é basicamente o que nós vamos fazer aqui hoje, onde nós vamos falar sobre assuntos importantes, trazer estratégias de como trabalhar certas questões emocionais para que você possa evitar o problema. Já a manutenção se configuram justamente os atendimentos clínicos, né? Atendimento de psicoterapia, nutrição, fonoaudiólogo e, por fim, o desenvolvimento. Na Clínica Gratitude, contamos com profissionais também para ajudar você a desenvolver ainda mais o seu potencial humano. Bom, e quem sou eu? Meu nome é Fernando, sou psicólogo clínico na Clínica Gratitude, atendo pela abordagem da psicanálise. Também sou idealizador e um dos sócios da Clínica Gratitude. E agora promovido a podcaster, né, aqui com vocês. E hoje, né, além de mim, estamos aqui com todos os psicólogos, a equipe de psicólogos da Clínica Gratitude. Sejam muito bem-vindos. Eu quero dizer que é um prazer ter vocês aqui hoje, tá? Fico muito feliz com a presença de cada um. E eu vou pedir, né, assim como eu, vou pedir para que vocês se apresentem também, ok? Pode começar, Stephanie. Okay. Oi, pessoal. Meu nome é Stephanie, sou psicóloga clínica, trabalho na Clínica Gratitude. Também atendo de formas online, atendo mulheres, adolescentes e trabalho com a abordagem terapia cognitiva comportamental. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Muito obrigado aqui por estar entre vocês, psicólogos. Vocês são uma equipe maravilhosa aqui. Me sinto muito lisonjeado de estar aqui com vocês. Eu me chamo Jonathan Gonçalves Ribeiro. Sou de São Paulo, né, de Guarulhos. Atendo em Guarulhos, na Universidade de Guarulhos. E também na Clínica Gratitude aqui em Jaguariúna, no centro de Jaguariúna. Também atuo na abordagem cognitivo-comportamental. Faço pós-graduação tô terminando, né, na verdade, uma terapia cognitivo-comportamental e também uma especialização em terapia de autismo, né, do transtorno do espectro autista, inclusão social e escolar. É isso. Boa noite, meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga e psicopedagoga também, atuo na Gratitude e também estou agora começando a minha jornada em Campinas, na Clínica Psicontingências. Sou formada pela Universidade Metodista de São Paulo, sou do ABC Paulista, estou aqui na cidade de Jaguariúna há 2 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Olá a todos, muito obrigado, Fernando, pelo convite, por estar aqui. Eu divido essa alegria aí com vocês, né? É um prazer muito grande. Meu nome é Odail Marques de Carvalho, eu tenho 48 anos, sou psicólogo clínico, sou formado pela faculdade aqui de Jaguariúna, atuo na abordagem humanista e tenho um foco muito voltado para a área da dependência química, né? Apesar de ter me formado em 2018, né, eu já trabalho desde 2019, de 2009 como terapeuta na área da dependência química, atuando em instituições terapêuticas aqui na região. Bacana. Sejam muito bem-vindos, né, para esse momento. A Clínica Gratitude, pessoal, ela fica situada na Avenida Lauro de Carvalho, número 1001, no centro aqui de Jaguariúna, tá? Como referência é a Clínica Roxinha. Tá bom? Isso mesmo. Bom, vamos dar início, então, né, ao tema do nosso podcast, nosso primeiro episódio aqui do podcast Podtude. E qual é o tema? A saúde mental da mulher. E por que desse tema? Justamente porque estamos no mês de março, né, o mês da mulher, e o quanto que... Conforme a gente foi até mesmo, né, pensando sobre o tema, investigando, a gente viu o quanto que essa questão da saúde mental da mulher é importante de fato de ser falado, porque existem muitas questões que envolvem justamente apenas a mulher, né? No sentido das questões ali que envolvam questões hormonais, questões ali que envolvem aspectos até mesmo
de gravidez. Então, é um assunto que a gente viu essa necessidade, né, conforme a gente se reuniu para falar, e por isso, né, que foi escolhido esse tema. E levando em consideração, né, que temos duas mulheres incríveis aqui na mesa com a gente, eu vou pedir para que elas, nesse momento, falem um pouquinho como é ser mulher em pleno 2024. Vamos lá, pode começar, Stephanie. Olha, pela minha experiência, né? E experiência de todas as mulheres que eu conheço, atendo, é desafiador. É algo que, assim, por mais que tenhamos espaços, né? Muitos espaços, mas culturalmente ainda a gente vive uma cultura machista, né? Então, assim, infelizmente, ainda sofremos alguns impactos com isso, né? Então, temos nossa independência, temos tudo, mas ainda tem muitas cobranças, autocobranças, né? E isso, ansiedade, mas acho que hoje, pela minha experiência e por também as pessoas que eu atendo, a autocobrança é o que mais prevalece. Então, assim, cobrança de idade, estética, cobrança de profissão, cobrança de maternidade, casamento, relacionamento. Então, acho que é um peso que acaba pegando bastante, mesmo a gente, né, não querendo, acaba vindo muito. Sim. E você, Fer? Eu concordo com tudo que a Stephanie falou, né? Eu também sinto isso. E na minha prática profissional, eu atendo muitas mulheres e sempre penso e repenso a respeito disso com elas, né? Converso muito a respeito disso com elas, o papel que elas têm na sociedade hoje em dia, trabalhando muito a questão de autoestima, de valorização, né? Porque não é fácil mesmo, é um desafio. Mas, né, a gente já tem... Eu costumo, assim, dizer que eu gosto muito de me inspirar nas pioneiras. E na minha vida profissional, eu tive essa oportunidade, né, de conhecer muitas mulheres maravilhosas que me deram essa referência. E eu pretendo continuar passando isso para as próximas gerações, né? Principalmente para jovens e para as adolescentes que a gente atende aí no decorrer da vida, né? Sim, É sim. isso. É desafiador, né? Realmente, quando a gente para pensar em todas essas questões que vocês apontaram, automaticamente eu já puxo aqui como um gancho, né? Uma questão importante. E eu falo assim, de forma geral. Mas, né, aqui nós vamos focar... Opa, desculpa, Dail. Aqui nós vamos focar justamente na questão da mulher, falando aqui da ansiedade. O que acontece? Quando a gente pensa nessa questão de ansiedade, as pessoas pensam na ansiedade como algo muito... Não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu. A ansiedade é como se ela fosse apenas uma situação do tipo, eu tô ansioso, uma expectativa, ou eu sou uma pessoa muito ansiosa. Mas o que realmente é ansiedade? Quando a gente né, a gente dentro da faculdade de psicologia, quando a gente vai falar sobre o aspecto da ansiedade, é quase que um semestre, né? Dentro de psicopatologia, a gente abrange a questão da ansiedade porque existem muitos tipos de ansiedade, né? A gente tem ali a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem, por exemplo, a questão dessa ansiedade de fato enquanto um sentimento. Nós temos a agorafobia, que também é um tipo de ansiedade. Então, assim, ansiedade não é só uma situação de expectativa, ela envolve N questões e, de fato, ela pode se configurar num transtorno. E tem pesquisas que mostram que a mulher, ela tem 2 vezes mais chances de ter ansiedade do que o homem. Justamente por conta de aspectos hormonais, mas não dá pra gente limitar só a isso, que também seria muita hipocrisia, né? Porque existe sim todo esse fator social, todo esse fator cultural que coloca a mulher nessa pressão constantemente. Na situação de, como a Stephanie muito bem apontou, né? A mulher, ela tem ali uma infinidade de coisas que ela tem que fazer, né? Então ela tem que
acordar antes pra ajudar ali, ajudar não, né? Pra ela, né? Arrumar os filhos, pra ir pra escola, preparar o café. Ela tem que se arrumar, ela tem que estar bonita, né? Isso tudo falando dentro desse conceito que existe, né? Do que é a mulher, né? Dessa visão estereotipada que as pessoas têm, né? Do que é ser mulher, né? Então ela tem que estar sempre muito bonita, muito bem arrumada, fazendo justamente todas essas coisas, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos. E eu coloco aqui o marido, porque às vezes o marido é pior que os filhos, não é? Verdade. Tendo que ir trabalhar fora, muitas das vezes, né? E fazendo tudo isso, e assim, se ela não, né? Se ela não faz tudo isso, peraí, tem uma coisa errada. O que aconteceu que você não tá conseguindo, né? É uma pressão. Vamos colocar aqui, aí eu vou puxar uma sardinha aqui, né, para psicanálise, desse inconsciente coletivo, né? Por mais que não seja uma situação que é abertamente falada, assim, né, de forma escrachada, é algo que as pessoas ainda assim, né, esperam em relação à mulher, né? E isso é uma questão aí que, de uma certa forma, potencializa justamente esse aspecto da ansiedade. E aqui, nessa questão da ansiedade, como, né, eu disse, existem vários tipos de ansiedade. Eu vou pensar aqui a questão da TAG, que é esse transtorno de ansiedade generalizada. O que é, né, o transtorno de ansiedade generalizada? É justamente a ansiedade dentro de uma configuração, então, de um transtorno. Não estamos mais falando de um sentimento, agora nós já estamos falando, então, de uma situação que está trazendo prejuízo para a pessoa. Então, quais são ali os principais sintomas da TAG? Palpitação, sudorese, dificuldade para respirar, tontura, tremores, né? Muitas das vezes a pessoa ela vai parar no pronto-socorro achando que tá tendo um ataque cardíaco, né? E aí o médico vai lá, examina e fala, olha, seu coração tá tudo certo, tá em ordem. É ansiedade, né? E aí, o que acontece? Por que eu falo do transtorno de ansiedade generalizada? Quando a gente fala generalizado, nós estamos falando justamente de uma situação que não tem muito filtro para acontecer. A ansiedade, ela pode atacar em qualquer lugar. E quando a gente para pensar nessa pressão da mulher, gente, em qualquer lugar que você vai, tem isso. Você tá andando na rua, você passa nas lojas, tá lá um banner, um pôster, uma manequim, né? Mostrando como que é esse ideal de mulher, né? Você chega ali na situação do trabalho, né? Essa situação de que muitas vezes a mulher tem que trabalhar mais, se esforçar mais, e ainda assim, às vezes, não ganha o equivalente ao homem só por ser uma mulher, né? Então, assim, são vários fatores dentro da questão ambiental, dentro do fator social, que favorecem esse aspecto de ansiedade, que coloca ela sempre dentro de uma questão de pressão, como a Stephanie disse, de sempre estar se cobrando, que aí entra a autocobrança, né, Stephanie? Como você comentou. De ficar ali sempre indo atrás, tipo assim, não, eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer dar certo. Quantas das vezes não chegam mulheres assim no consultório? Nossa, Sim. todos os Muitas dias. vezes. É a Não é? maior demanda. Uhum. E você falou aí também sobre algumas características físicas, né, que acontecem. Também tem um aspecto emocional, né? Porque elas pensam Exato. muito, pensamentos muito acelerados, 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo aqui um podcast, mas eu tô pensando, sei lá, no meu filho em casa, no marido, na comida que eu tenho que fazer, deixar pronta pra amanhã. Aspectos emocionais é o que pega também. Esgotamento, né? Junta tudo, coloca num pacotinho, vai parar no pronto-socorro mesmo. Exatamente, Onde ela precisa ter exatamente. alguém pra falar assim, olha, você precisa parar, né? Vamos se cuidar, vamos se colocar em primeiro lugar. Isso eu falo bastante pras minhas pacientes. Se coloca em primeiro lugar. É muito importante. Sim. Gente, é interessante, né? Porque assim, até antes da gente começar, eu tava fazendo algumas coisas aqui no celular enquanto a gente tava conversando, e a minha atenção dividida, ela é péssima. É muito difícil pra mim, por exemplo, estar escrevendo alguma coisa com alguém falando comigo, das duas uma, ou eu não vou entender o que a pessoa falou, ou eu vou escrever tudo errado, ou provavelmente as duas coisas, né? E essa é uma habilidade que muitas mulheres têm, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o quanto que assim, a gente fala como uma habilidade, né? Sob esse ponto de vista positivo, mas o quanto que isso pode ser um potencializador para esse aspecto da ansiedade, Muito prejudicial. né? Vai gerar uma sobrecarga, né?
De fato, a importância da gente justamente colocar ali cada situação no seu lugar, né? Muito bem como o Jonathan disse, de chegar ali a mulher e falar assim, tá, mas assim, que essa é uma questão, inclusive, que eu sempre pontuo também nos atendimentos. Mas de tudo isso que você faz, o que é pra você? Né? E aí é muito chocante muitas das vezes, né? Geralmente Porque nada, né? nada. É. Nada. E muita gente fala assim, ai, porque a mulher tem o instinto materno de cuidado, ela tem que cuidar e cuida do outro, né? A gente cresce com essa crença, né? Que é o cuidado, só que a gente não se cuida. E o cuidado consigo mesma, Sim. né? Então, assim, às vezes a pessoa chega, né, com esse cansaço, que vem um cansaço emocional, esgotamento emocional, físico, e às vezes a própria mulher, né, não sabe nem o que ela gosta, nem o que ela é, né? Que é aí que a gente começa a trabalhar a questão do autoconhecimento. Porque De fato. chega às vezes num momento que ela se perde, que ela não sabe mais quem ela é, quem ela gosta, porque vive em função do trabalho, dos filhos, do marido. E aí a gente tem que resgatar toda a história para ela mesma se identificar quem ela é, porque ela não sabe mais. E é muito engraçado quando elas chegam na sessão seguinte falando, olha, eu fiz isso por mim, nossa, não sabia quanto isso era Sim. bom. É bem interessante. Uhum. É muito legal, né? Essa questão do processo terapêutico, quanto que de fato é importante, porque assim, não sei se vocês, né, muito provavelmente, muitas das vezes, o único tempo que a mulher tem pra ela, às vezes, é na sessão. Que ela vai justamente parar e olhar pra ela. E ainda, muitas vezes, pode ainda estar falando só dos outros. E esquece de falar dela. Isso quando também não tá com o celular, tipo assim, ai, mensagem da escola. Né? Exatamente. Porque, ai, meu filho não tá bonzinho hoje, né? Ou tem que arranjar alguém pra ficar com os filhos pra ela poder fazer a sessão. E nisso Exato. também a preocupação tá ali terminar a sessão e ai, tem uma louça pra lavar, tenho que fazer alguma coisa. Exato. E assim, aqui a gente não tá falando, né, sobre essa questão como se fosse. Não, a mulher não tem que fazer isso. Não é no sentido de que você abandonar, não cuidar. Não é. É no sentido de você justamente conseguir estabelecer limites. No sentido de você se incluir dentro da sua rotina. Né? A gente entende que a questão da logística, muitas vezes do dia, da semana, vai exigir ali a questão de ter que trabalhar, cuidado com os filhos e tal, etc. Mas a questão é da gente incluir a pessoa mais importante disso tudo, que é ela. Né? A mulher, ela tem que ser tão forte, né, para segurar tudo e, ao mesmo tempo, né, muitas vezes se vê sozinha, ninguém vem ali para segurar, dar um suporte, uma ajuda e tal, né? Pode falar. Não, que tem muitos casos, assim, que elas chegam esperando o reconhecimento do outro, né? Nossa, E aí é uma questão muito importante também, porque às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes fala, ai, mas eu fiz tudo pelo meu marido, né? Eu faço as coisas, ele não faz pra mim de volta, eu faço no trabalho, né? O meu chefe só me dá mais trabalho ainda, né? E às vezes a gente procura no outro o que falta na gente, né? Então, assim, às vezes nem ela se reconhece, né? Às vezes a paciente vem atrás de mais autoconfiança, né? De autoestima, mas nem ela reconhece esse valor dela, né? E aí a gente espera do outro. Então, se a gente não se reconhecer, não souber nosso valor, quem a gente é, o outro não vai fazer também, né? Verdade. Então, essa questão do reconhecimento também é algo que é muito construído, né? Sim. Durante as sessões, porque parar e olhar para si mesmo, né? Reconhecer nossas qualidades é muito difícil. A gente reconhece mais os defeitos, né? O não dar conta, o não conseguir, o que a crítica, né? Principalmente às vezes estético. Mas os nossos potenciais, é muito mais difícil a gente olhar e falar, não, nossa, né? E a questão do amor próprio, né? Que às vezes muitas pessoas acham que é clichê, mas não é, é necessário. Necessário. Perfeito. Nossa, isso que você falou, Stephanie, é realmente, né? Essa questão de muitas das vezes, essa busca, né, pelo reconhecimento do outro. Gente, o quanto que é importante a gente reconhecer cada coisa que a gente faz, né? Pequenas coisas. Às vezes eu falo assim, diante da situação,
Não sei se vocês já fizeram esse tipo de atitude dentro do processo terapêutico, de pedir para a pessoa trazer ali pelo menos 3 coisas positivas que aconteceu no dia. E às vezes a pessoa não consegue, né? E aí, às vezes, eu, nos 40, 50 minutos que eu tô conversando com ela, eu já consigo trazer 3 sobre ela e ela ainda Ela não. não consegue reconhecer, né? Sabe o que você fez eu lembrar, Fer? Recentemente eu trabalhei com mães de autistas e pessoas com deficiência. E é interessante que tinha um grupo de mães que era um grupo muito coeso ali, elas estavam sempre juntas. E como tinham as terapias, elas passavam horas no local, né, esperando. E aí elas fizeram muita amizade. E aí uma das mães uma vez veio e falou assim pra mim: Fernanda, esse é o único momento na semana que eu tenho um tempo pra mim. Que é quando vocês estão atendendo meu filho e eu tô nesse convívio aqui, confraternizando. Então, elas levavam comida e dividiam, faziam piquenique, né? E eu fiquei pensando, falei, caramba, como isso é importante, né? Esse contato que elas têm umas com as outras, elas iam de van juntas, iam e voltavam juntas e ficavam lá falando sobre a vida. E às vezes a gente olhava, elas estavam lá conversando. E se você se aproximasse, você entendia que elas estavam falando um papo sério, às vezes. Não era só risada, né? Porque tinha esse momento ali de confraternização, de alegria, que é importante. Mas também tinha aquela coisa do acolhimento, de uma estar pela outra. Né? E assim, ela conseguiu reconhecer, que você falou essa parte do será que tem 3 coisas? Ela conseguia reconhecer uma, que era estar ali com as amigas, né? Sim. Fez eu lembrar dessa história. E às vezes também nesses grupos é legal porque elas veem que elas não estão sozinhas, né? Porque às vezes Exato. dentro de casa elas estão, mas ali naquele momento é o momento que elas veem que elas não estão sozinhas, que tem outras passando por isso também, e uma acolhe a outra e uma reforça a outra, né? Exatamente. Na verdade, é um espelho, né? Sim. Exato, a identificação. Sim. Né? E o quanto que é importante, de fato, a gente ter essa percepção de que, assim, pedir ajuda não é uma situação de fraqueza, né? Não é um ato de vergonha, muito pelo contrário, você tem que ser muito forte para justamente conseguir olhar para si e falar assim, não, eu preciso de um suporte nesse momento, né? E justamente a psicologia, ela tá aqui para isso, né? Tanto que tudo isso que nós estamos falando aqui são situações que a gente está dando exemplo, né? Às vezes no processo terapêutico, no consultório, né? Nos grupos. Isso é o que se configura o trabalho da psicologia, né? É isso que a gente faz. Quando a gente fala no processo terapêutico, é porque a sessão de terapia, ela não se configura em uma sessão. É um processo, né? O processo, ele se configura em começo, meio e fim. Então, você vem num primeiro momento... Às vezes tem gente que fala assim, né? Não sei se vocês já ouviram isso de amigos que falam assim... Ah, eu fui pra terapia, só eu falei... Ó, a primeira sessão normalmente é assim mesmo, né? Você tem que falar pra gente ouvir, entender ali qual é a demanda. E então, a partir dali, a gente começa juntos, né? A bolar uma estratégia de tratamento. Porque é um tratamento, isso que é uma questão importante também da gente frisar, é um tratamento personalizado, né? Não é um tratamento ali que a gente segue um roteiro, não. É um tratamento feito... especialmente ali para você, dentro da sua demanda, da sua realidade, das suas questões, né? Então, é uma questão aí bem importante para a gente estar frisando aqui que o psicólogo, né, ele está aí à disposição justamente para dar esse suporte, né, nessas questões. Bom, eu tenho aqui, pessoal, uma caixa. Essa caixa aqui, ela tem uma surpresa, né? Tem. Que o Odail já pegou, né? Já viu. Já dei uma olhada na surpresa. Pois Vamos é, ver. pois é. não O Odail vale. estragou a surpresa. Pode se retirar, então. Não vou O que sair. tem aqui? Uma coisa que eu acho que é super bacana, justamente pegando esse gancho, né? Falando da psicologia, que eu falei da terapia e tal. Além do tema, né? Da saúde da mulher... Estamos todos aqui em psicólogos, né? Somos todos psicólogos, então aqui tem várias perguntas. Não são nem perguntas, na verdade, são afirmações que nós vamos falar se é um mito ou uma verdade da psicologia. Para você, além de saber, né, e entender como que funciona toda essa questão da saúde mental da mulher, né? Também entender como que é a questão da psicologia, ok? Ok. Bom, eu vou
Eu vou tirar primeiro, Ah. eu vou ser essa Começa. pessoa, né? E aí depois a gente passa. Vai revezando. Vamos ver aqui. Tem aqui, ó. Terapia é só para quem tem problema psicológico. Isso é mito ou é verdade? Tempo. Tempo. Peraí, gente, deixa eu pesquisar. Gente, isso é mito, tá? A terapia, ela não é só para quem tem problema psicológico. A terapia, ela é justamente um fator ali, até mesmo, né, principalmente, eu diria, para autoconhecimento. Você não precisa estar em sofrimento para procurar o processo terapêutico. Você procura o processo terapêutico muitas vezes até para prevenir situações como essa, porque a partir do momento que você tem autoconhecimento, você sabe o que você quer e o que você não quer, né? O que te faz bem e o que não te faz bem. Então, diante disso, isso é mito, não é só quem tem problema psicológico que procura psicoterapia, ok? Agora eu vou desafiar a Fernanda a tirar um. Ó, eu tinha que Fernanda. começar pelo daí, ó. Ah, já é, foi. né? Tá pulando aqui, ó. Vamos lá. Para o psicólogo, tudo é culpa dos pais. Olha! Essa daqui tinha que ser pra você. Tinha que ser Psicanalista. Tinha que ser pro psicanalista. Ai, gente, olha só, eles me criticando aqui. Você tem algo a falar, psicanalista? Psicanalista, não, como que é? Fobia de psicanalista aqui, né? Não, nem tudo é culpa dos pais, né? Até quando eu sempre falo pros pacientes adultos, porque às vezes a pessoa vem mesmo com essa visão de até achar que nós psicólogos vamos fazer esse movimento, né? E eu sempre falo, não, quantos anos você tem? Aí, por exemplo, 32, tá. Você é uma pessoa de 32 anos que tem uma história e que é um adulto e que também já é responsável por essa história, né? Lógico que vão vir a questão aí da formação, que tem a ver com uma dinâmica familiar, mas, né, o que a gente pode fazer? Tentar entender para que até você mobilize essas energias a ponto de você entender o porquê que seus pais agiram da forma que agiram, né? Porque realmente eles deram o melhor que eles tinham na época. Né? Então não tem essa de ficar culpando pai e mãe, não, né? A gente não fica passando a mão na cabeça de paciente. Não. E não importa a idade. É isso né? mesmo, é mito. Sim. Eu acho que é importante também dizer que não é um assunto obrigatório, né? A gente não. Você não precisa ir para terapia achando que necessariamente você vai ter que falar sobre Exatamente. a sua Depende muito relação da familiar, demanda. né? Isso pode perfeito. aparecer ou não dentro Exato. do processo Sim. terapêutico, né? Às vezes é necessário investigar alguma questão, algum trauma familiar, alguma questão emocional que possa estar reverberando ainda, né? Mas isso vai acontecer durante o processo. Né? Isso. O psicólogo não vai lá já questionar para você tem que falar do seu pai, da sua mãe. Não. De forma alguma. Às vezes isso nem aparece durante o processo terapêutico. Sim. Exatamente, Nem algumas- nem em psicanálise. Exatamente, Sim. exatamente. Se for um caso mais pontual, né, de uma terapia breve, algo nesse sentido, muito pontual ali, você nem vai Exatamente. falar dos pais, né? Não. E pode ser até uma fuga da própria responsabilidade, né? Sim. Dos próprios atos, né? Eu vou é botar a verdade. culpa nos meus pais, que a A culpa tal é da- deles, que eu sou dessa forma. É a tal da terceirização, né? Vou Exatamente. terceirizar o problema. Você poderia exato. ser do contra? Como assim? Vamos lá. Polêmica. Não, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, tal. Como a Fernanda falou também, né? Nem sempre a culpa é dos pais. Mas se a gente olhar para uma análise do comportamento, por exemplo, não que seja o pai ou a mãe, mas que seja qualquer pessoa que esteja educando ali, por exemplo, reforçando um comportamento inadequado. Sim. É culpa de alguém. Então, É. sim. A só que responsabilidade. a responsabilidade. É, de não alguém. seria uma culpa, né? Isso, até porque dentro da situação ali ele fala assim, ó, sempre é culpa dos pais. Não, Não. né? É muito Sim. relativo. Sim. Isso é um mito falar que é sempre. Tem situações ali, porque, por exemplo, vamos pensar, às vezes, dentro de uma situação de fato, né, comportamental, uma criança, ela vai ali agir de acordo com as possibilidades que são dadas a ela e aquilo, né, vou usar a linguagem do Jonathan aqui, né, aquilo que foi reforçado, aquilo que ela tem como
né, possibilidades e tal. Então aí, assim, não é nem a situação, como muito bem a Fer colocou, né? Não é nem a questão da culpa, mas a responsabilidade. Você não né? vai isentar os pais, né, da responsabilidade que eles Sim, têm. Mas é exato. entender que nem tudo, Isso. né, é culpa deles e tem responsabilidade. E tem uma questão também do indivíduo ali, porque ele precisa entender, mobilizar aquilo para construir algo para ele na vida. Né? Exato. Seria isso. Até porque também aí, né, juntando tudo, a gente já traz também toda essa questão da culpa que muitas vezes a mulher carrega daí, né? É um Por ponto. conta Mais um fardo. Não é mais um fardo, Fazendo exatamente. um gancho aqui. Fazendo pro um gancho nosso nisso tudo, tema, no nosso tema Levando em principal. consideração essa da birra que, que falou do mau comportamento, por exemplo, da criança, né? Leva a culpa da mãe, a criança tá se jogando ali, a culpa da mãe. Não, nem sempre. Exatamente, exatamente. É muito amplo, né, essa questão, né? Mas eu fui do contra, causei a discórdia, então tá tudo certo, já posso ir embora. Não, pode ficar aí. Pode ficar Porque que você é o próximo. Vai lá, Jonathan. Vamos lá. Terapia ajuda a tratar os transtornos psíquicos e de personalidade que não tem cura? Boa pergunta, hein? É uma boa pergunta. Quem vai responder? Você mesmo? Bom, a terapia ela ajuda a tratar os transtornos psíquicos e de personalidade que não tem cura. Primeiro que nós não falamos sobre cura, né? Nós falamos de tratamento. Então, sim, a psicoterapia ela ajuda, mas também muitas vezes, dependendo do transtorno, nós precisamos do auxílio do psiquiatra. Né? Porque ali é uma química que precisa ter ali dentro do seu cérebro que somente a psicoterapia não vai dar conta. É meio que você enxugar gelo, né? E aí, o contrário também é o mesmo, tá? Não adianta você chegar no psiquiatra e falar assim, não, já faço tratamento psiquiátrico e não preciso de psicoterapia. Não vai funcionar. Porque o comportamento, você está tratando, o remédio, ele é uma anestesia para o seu transtorno. Né? Quem que vai tratar a causa? É a psicoterapia. Pelo menos eu penso assim. O que é que vocês pensam? Mas eu acho que é isso. Se a gente for pensar na saúde mental, não tem como a gente escapar. Uma boa parte dos transtornos mentais são patologias que não têm cura. Realmente, a pessoa vai ter que conviver com aquele problema até o fim da sua vida. Seja através de um tratamento medicamentoso, seja através da psicoterapia, seja através da prática da sua espiritualidade. Sim. Né? Então, sim, a psicoterapia, a terapia ela é extremamente importante, né? Independente se aquela patologia, aquela doença, vamos falar assim, né? Como você falou, a gente não fala de cura, tem cura ou não. Mas é importante a gente ressaltar isso, né? Se você vai... É importante a gente também tem muita responsabilidade aqui com a ética, com a ciência, né? A gente faz questão de frisar. Então, se você vai num profissional e ele te garante uma cura de alguma determinada questão, acho que já é um ponto para você ficar meio atento naquele profissional. E acho que independente de qualquer questão, né? Como eu trabalho particularmente mais com a área da dependência química, né? Isso é muito comum, muito forte, né? Às vezes as pessoas querem chegar, você traga uma solução definitiva. E, infelizmente, isso não vai acontecer. Não existe remédio, não existe nenhum um grande profissional que vai resolver aquele problema, né? Mas vai te ajudar a caminhar, né? A percorrer junto com você, né? A fazer um novo trajeto, né? A estar do seu lado, né? A te dar a mão no sentido de te ajudar, né? A escrever um novo caminho, né? Eu acho que é bem por aí durante o processo. Na terapia também é a questão da psicoeducação, né? Aprender sobre o que eu tenho, aprender o que eu sinto, aprender a identificar quando sou eu, quando não, né? Em alguns casos de transtorno de personalidade. Então, aprender sobre si mesmo, né? Então, além do remédio, né? Esse trabalho multidisciplinar, multiprofissional, também o próprio paciente aprender, né? A controlar alguns estímulos, algumas ações. Entender quando está entrando numa crise, Sim. quais são os gatilhos, Isso, quais são os exatamente. pensamentos ali automáticos Recaídas. que podem interferir nesse processo de adoecimento, né? Exato. É uma transformação, né, da questão ali que eu também não falo muito, eu não uso o termo cura, eu falo transformação.
né? Acho que você cura de uma doença, um vírus, né? Ele saiu do seu biológico, né? corpo, deixou ali de fazer parte da sua, né, da sua vida ali. Agora, quando nós falamos sobre as emoções, quando nós falamos sobre as nossas memórias, as nossas histórias, isso a gente acompanha a gente, né? E aí, diante disso, é a forma como eu olho, né? Então, vou citar Freud, sim, que Fique à é vontade. aquela questão, né, de que o processo, esse processo, né, de transformação, ele não se dá em você esquecer, mas é você se lembrar e se sentir diferente, né? Então, você consegue, sim, estabelecer uma qualidade de vida a partir, né, de um processo terapêutico ali eficiente, né? Um processo terapêutico ético, né, com um profissional de qualidade, realmente é possível sim você ter uma qualidade de vida e não ter crises de ansiedade, né? Mas isso não significa que em determinadas situações você não possa apresentar algum sintoma assim novamente. Fernando, você fez me lembrar uma coisa muito interessante. Muitos pacientes me procuram e eles falam assim: eu quero passar uma borracha em tudo que eu vivi até hoje, no meu passado. E Nossa. eu olho e falo, então, mas não é esse o processo, né? É justamente o contrário, né? É olhar para trás, para as nossas experiências, para as nossas vivências, né? E pensar sobre isso. Né? Não tem como apagar, até porque nós somos seres sociais, a gente convive com essas pessoas. Você pode tentar fazer um esforço, você pode mudar de cidade, você pode se afastar das pessoas, mas aquilo que você viveu junto com outras pessoas. Então não tem como fazer isso, porque as pessoas vão estar sentindo aquilo, vão estar ainda pensando naquilo. Você às vezes causou algum prejuízo psicológico, emocional para outras pessoas. Então isso é um processo que não vai funcionar. Né? Então a gente olha para a situação, né? Olha para o passado no sentido de autoconhecimento, né? Isso é muito forte dentro, por exemplo, da terapia de 12 passos, né? Dos grupos anônimos. É extremamente importante olhar para si. Não tem como, né? A gente nós somos resultado de tudo aquilo que a gente viveu. Sim. Então, Isso não faz tem eu como até apagar. lembrar para os cinéfilos de plantão aí, né? Assim como eu gosto bastante até de indicar livros e filmes para os pacientes, enfim. Tem um filme que chama Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que é um filme com o Jim Carrey e a Rose do Titanic, Kate Winslet. E Sim. fala exatamente sobre isso, sobre um rapaz que ele quer apagar a memória porque ele tá sofrendo muito por amor. E ele vai em busca lá de uma clínica, enfim, eu não vou dar spoiler. Fique a indicação aí, né? Fala exatamente sobre isso que o Dail tá falando, da pessoa querer ter uma dor tão intensa que ela quer esquecer, mas aí ele descobre ali, deixa pra lá, vou ficar quieta, não vou falar não, Mas, Fê, assistam. eu vou trazer aqui, né, pegar como gancho justamente essa questão que a gente tá falando sobre esquecer, sobre tentar apagar, né, essas questões de traumas e tal. Acho que a gente pode puxar aqui um gancho para um tema importante também, que também, né, juntando tudo, a gente é cheio de ganchos aqui, né, Sim, a questão sim. da ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, Sim, né, que é vamos uma lá. questão também aí que afeta muito o público feminino, né, tudo bem? Você falar pra gente sobre... Tudo bem, então vamos lá. É uma síndrome psicológica em que a pessoa ela vai revivendo um acontecimento X que tem a ver ali com um trauma que foi gerado. Então, por exemplo, uma pessoa que passou por um processo de guerra, e aí a gente pode pensar aí nas pessoas que estão lá em Gaza atualmente, né? Aquilo vai gerar um trauma muito grande, em que a pessoa ela fica presa ali. E não importa o tempo que passou, né? Pode passar meses, anos, aquilo fica dentro dela de alguma maneira. Toda vez que ela ouvir uma explosão ou um som mais alto, isso vai, de uma certa forma, exatamente, vai provocar, gerar, né? Vai relembrar. vai ser um gatilho. Um gatilho. Tudo Gatilho, que né? for relacionado àquele trauma vai servir como gatilho. Pode ser um barulho de um estrondo, uma sirene, por exemplo, uma pessoa que foi assaltada, né? Se ela escuta um barulho de tiro, alguma coisa, ela vai, se ela escutou na experiência, ela vai lembrar e ela vai... É como se você fechasse os seus olhos e você fosse parar naquele cenário que é aterrorizante e a pessoa, lógico, vai ficar com medo. O medo, ele é normal, né? O medo é um sentimento assim como qualquer outro. Mas nesse caso é um medo excessivo em que a pessoa não consegue controlar, né? E aí por isso que é tão importante o psicólogo atuar.
E, assim, fazendo um gancho com o nosso tema principal, uma mulher que sofre de violência doméstica, ela vai ter isso muito forte, né? Isso, eu inclusive, já tratei de mulheres que estavam com estresse pós-traumático por conta de situações que viveram em casa, né? E a gente, assim, não pode esquecer, às vezes a gente fala que é só o parceiro, né? O companheiro, mas a mulher, ela pode sofrer esse tipo de violência com outros membros da família, no trabalho, né? Porque quando a gente fala de violência doméstica, geralmente as pessoas pensam assim, apanhou, né? Foi uma coisa física, agrediu fisicamente e deixou uma marca, né? Deixou ali uma cicatriz. Não, né? Pelo contrário, a violência psicológica às vezes é muito pior. Basta só um grito, né? Pra mulher já trazer ali os gatilhos. Exatamente. Então, entrar numa crise. exatamente. E a questão, e assim, a gente pode ir além disso, porque tem também aquela violência que é patrimonial, em que o marido, ele é o líder ali, né, da casa, ele que traz a questão financeira para dentro do lar, e ele vai utilizar isso como recurso, como uma forma de violência, né? Ele pode até se apoderar do próprio recurso financeiro dela, do salário, para controlar. Exatamente. Entendeu? Tem muitas mulheres também que não conseguem ter uma ascensão profissional, porque o parceiro fica ali, né? Então, quando se trata de violência, a gente não tem que pensar só na questão física, mas em Exato. todos esses processos que a mulher vive. Psicológica, moral. Exatamente, né? Então a gente entende que esse processo é muito difícil. Eu já, né, estive com mulheres, já participei de grupos de mulheres também falando sobre essa temática, e a gente entende que é necessário sim procurar ajuda, só que existe a questão do silêncio dentro da casa, né? Que a gente sabe que às vezes a pessoa tem vergonha de pedir ajuda, né? Muitas vezes está ali com estresse pós-traumático, com TAG, com transtorno de ansiedade generalizada e com outras patologias, e a pessoa não consegue agir porque não tem ali um apoio, né? Por isso que é importante a mulher ter essa rede de apoio. A gente tem aí a Lei Maria da Penha. Tem várias coisas hoje que estão rolando para nos auxiliar nesse processo, né? Como mulher, a gente tem direito de procurar. Fernanda, falando um pouquinho disso que você acabou de falar, da questão de procura de ajuda, né? Eu estava pesquisando, estudando um pouco sobre o assunto, né? E eu vi que normalmente as mulheres demoram 2 anos após, né, as primeiras crises para pedir ajuda. Sim. Né? Então, realmente, olha como existe um processo aí, né, demorado, né, de busca de ajuda, né? E às vezes chega já numa condição mais vulnerável, né, numa condição emocional mais, como que eu posso dizer assim, prejudicada, né, para poder ser ajudada naquele problema específico, né? Sim. E aquela questão, né, de dar conta, né? Acho que não, é normal. Isso vai passar logo. Isso vai passar, ele vai vai mudar. mudar. Sim. E a questão também que elas têm, muitas vezes, com medo do julgamento que as pessoas vão ter em Exato. relação a isso. Né? E aí você fica ali presa numa situação em que você não consegue sair se você não tiver ali um auxílio, né? Então, Inclusive, eu acho muito importante também falar, né? As pessoas acham, julgam, mas essas pessoas que deveriam estar alertando essa mulher também. Assim, olha, você está passando por isso, seria interessante você procurar uma ajuda profissional, né, uma delegacia, muitas vezes. Essas pessoas deveriam ser as primeiras a alertar, a dar uma palavra de apoio para essa mulher. Porque muitas sim. vezes ela não reconhece que ela está sofrendo um abuso psicológico ali. E aí, pegando, né, o que você falou, Joe, também tem a ver. A gente vive numa sociedade capitalista patriarcal, Assim. né? E a mulher, ela não tem, na verdade, ela não sente nem o direito, às vezes. Ela não sabe nem o que fazer. Eu já vi casos de mulheres em que elas estavam num relacionamento abusivo e elas não tinham nem noção. Muitas, Né? na verdade, são muitas. Exatamente. E assim, escutar aquela afirmação assim, tipo, não, ele me ama, por isso que ele faz isso. Né? E isso é uma violência. E eu lembro muito até de algumas mulheres que eu tratei em terapia, que falavam, não, você tá num relacionamento abusivo, olha essa fala, olha isso. E aquele olho de susto, né? De Exato. surpresa, de falar, meu Deus, eu estou, né? De cair a ficha ali dentro da terapia, durante a sessão.
né, de mulheres que falam, não, realmente, você tem razão, né, eu preciso ter uma postura. E, assim, às vezes a pessoa falava assim pra mim, não, mas agora, o que eu faço? Eu vou ter que me separar? Não, né? Pois não é é. isso. Geralmente as pessoas... Tem essa outra coisa, né? Que a gente tava falando do psicólogo colocar a culpa nos pais. E às vezes tem o pessoal que acha que a gente vai falar pra você se divorciar. E não é isso, né? Não é bem assim que funciona. Exato. Você... Pode falar, Não, Stephanie. Isso me lembrou muito a questão, às vezes, quando a gente fala de impor limites, Sim. né? Quando a gente fala impor limite no casamento, a pessoa já pensa no divórcio. divórcio, E né? não é assim, Nossa, calma, né? psicóloga tá achando que eu- Radical, né? Tipo, não, Pois não é é. bem isso. É a postura, né? Então, Sim. assim, o nosso papel é fundamental para essas pessoas é fortalecê-las, né? É Exato. fazer com que elas entendam que elas têm força sim para encarar. Fala, não, mas ele tem mais força física do que eu, tá? Mas tem outras formas de você se defender, né? Sabe o que É mostrar isso para elas. Exatamente. O que eu vejo muito nisso tem um conceito que a gente chama de anestesia psíquica. O que é uma anestesia? Quando você leva uma anestesia na boca, por exemplo, o dentista ele vai lá, ele tira o seu dente e você não sente dor, né? Então a anestesia ela tem ali como objetivo fazer com que você perca a sensibilidade. E quando nós falamos da anestesia psíquica, é justamente isso, você perde essa sensibilidade emocional. É um mecanismo de defesa, né? Que se desenvolve e que aí entra justamente nessa questão de que muitas das vezes a mulher ela passa por situações, né, de violência e ela não consegue muitas vezes nem mesmo perceber isso. E às vezes até o próprio vizinho fala assim, nossa, como que você permite ele fazer? Não, mas é o jeito dele, é assim mesmo e tal, não sei o quê. Por quê? Porque ela está totalmente ali dentro de uma situação de vulnerabilidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um caso, né, de um abusador, né? Ele priva ela, por exemplo, de trabalho, de estudo, né, de possibilidade de ter essa realidade dela, né, de esse empoderamento, né, e aí o que acontece? Ela fica ali naquela posição de vulnerabilidade, de dependência, e aí ela não consegue justamente pensar recursos. O que o cérebro faz? Ele cria esse mecanismo de defesa para que ela consiga suportar toda essa situação de violência. E dentro do processo terapêutico, o que a gente trabalha é justamente sair dessa situação de anestesia psíquica. E isso não é fácil, porque quando aí entra nisso que a Fer falou, que aí quando a gente começa a trazer essa questão à consciência, a mulher fala, nossa, eu não tinha percebido isso, né? E é difícil, né? Mas eu costumo dizer que a psicoterapia ela é justamente a pedra no sapato. Ela vai gerar esse incômodo ali, de uma certa forma, a fim de favorecer uma mudança para uma qualidade de vida, né? Então, é difícil, não dá pra gente colocar aqui dentro de uma... a psicoterapia, ela é de fato uma coisa incrível, mas ela é um processo realmente ali de autoconhecimento, e muitas das vezes as coisas que a gente acaba por conhecer, a gente fala, nossa, como que eu me permiti passar por isso e tal. Não, agora sim, pelo menos agora você descobriu, então agora vamos trabalhar para que isso não volte a acontecer, né? E aí entra isso que a gente vem falando aqui desse empoderamento, desse fortalecimento, esse autoconhecimento, as estratégias, as possibilidades, as ferramentas que se tem para trabalhar para então sair disso. E é um ato de coragem, né? Porque Muito. todo mundo, ninguém quer olhar para suas dores, ninguém quer olhar para suas feridas, né? Todo mundo, né? O ser humano, ele sempre tá em busca do prazer, das coisas boas. Então, você fazer a terapia, olhar para si mesmo, olhar para suas dores, é um processo de coragem. Porque certeza. muitas pessoas fogem disso, né? E até dentro da terapia, né? Às vezes a gente tá ali, a hora que a gente toca ali, tem aquele desvio de assunto, né? Porque não quer falar, não quer tocar Faltas. nisso. Falta na semana Faltas. seguinte. Exatamente, porque dói e a gente não quer mexer. Que são os mecanismos de defesa, né? Que são vários, né? A São esquiva é um vários. deles, né? Assuntos que incomodam, né? Que mexem com a gente, né? Uhum. Mas que são importantes da gente falar, né? Exatamente. Bom, vamos pra caixinha novamente? Vamos Fala, lá. Odail. Para um mito ou uma verdade? Psicólogos analisam as pessoas o tempo todo. É verdade. Não, apesar da brincadeira do Jonas, isso é um mito. E
E aí a nossa sociedade, ela, às vezes, ela tendo o senso comum, tem muito essa percepção, né? Parece que às vezes a gente faz a psicologia e a gente tem algumas aulas, sei lá, tipo de Harry Potter, né? Algumas magia, alguma coisa. Tem uma bola Onde de a gente, cristal. isso, onde a gente vai Exatamente. adquirir poderes especiais. Então a coisa mais comum é isso. Às vezes a pessoa chega e fala: você vai ler a minha mente, né? Você vai fazer uma lavagem cerebral, você vai Tá me analisando. tá me analisando. Isso acontece dentro das nossas relações pessoais, né? Porque extrapola. Então, quando você fala que é psicólogo, às vezes numa roda de pessoas, de amigos, né? Muitas pessoas já têm essa percepção, acha que você está olhando para ela com um aspecto de análise, né? Ou de julgamento de alguma forma, mas não, nós somos seres humanos. E o Exato. contrário Ai, também acontece, né? Nós não somos psicólogos 24 horas do Exatamente. dia. A gente não é Nós fiscal de precisamos- ninguém. De Exatamente. horários de descanso e Nós folgas. precisamos de Exato. terapia também. Também. Também, muito Ex- importante. Muito importante Muito. o psicólogo estar em terapia. Se você passa com um psicólogo, que esse psicólogo não passa com um psicólogo, procure outro psicólogo. Passa com E psicólogo. passe com um psicólogo. E a Exatamente. gente chora, a gente adoece, a A gente gente dá uma de dorme, louco também. né? A gente se Também. alimenta, A gente tem as nossas vulnerabilidades. Tem Com várias né? delas, né? com Sim. certeza, sim. E a gente aprende Exatamente. muito isso, né? Dessa questão da necessidade do autocuidado, né? De estar pronto também. Um profissional da psicologia que está passando por um momento difícil, às vezes ele tem que sair um pouco de cena, né? Sim. Para cuidar de si, né? Para Exato. poder se reestruturar, porque às vezes ele não consegue. Isso serve Oferecer também ajuda, até para ele não tá bem. uma forma de espelho também para o paciente, né? Nossa, ele tá se retirando para cuidar da saúde mental dele. Então, Exatamente. é um exemplo também para mim. Exato. E eu acho Sim. que até dentro da sessão também, né? Que a gente também fica animado com o paciente, a gente também se emociona, a gente também se choca com Olha. algumas coisas, a gente comemora com eles, porque é todo mundo ser humano, né? O psicólogo Sim. não é isento de tudo Não. também, né? Às vezes eu falo para os pacientes que a melhor coisa que eu sinto, né, dentro do set analítico ali é a capacidade que a psicologia, que a gente como profissional tem de ajudá-los e ver com que eles melhorem e de dar alta. Né? E aí eles ficam, mas como assim? Você vai dar tchau, né? Você fica feliz? Eu fico, porque eu tô sentindo que você tá bem e que você vai seguir com a tua vida bem. E isso pra mim é o melhor, é o fruto do meu trabalho, né? A melhor coisa, satisfatório, né? A melhor coisa que pode Isso também, eu acontecer. não sei se tem aí nas caixinhas de pergunta, né? Desculpa te cortar, mas é algo também importante de se falar, né? Todo processo terapêutico tem um começo, meio e fim. Sim. Muitas pessoas às vezes não vão para psicologia, para terapia, porque acham que vou ficar 10 anos, 15 anos na sessão ali e tal, só falando. Porque às vezes as pessoas têm o estereótipo do Freud mesmo, né? No divã ali, a pessoa no divã, o Freud só analisando sem falar nada ali pra pessoa, muitas vezes, né? Que é o que passa nas televisões, nas séries. Então tá muito estereotipado o psicólogo ali, que ele não fala nada, só fica de boa, escutando ali as pessoas. Eu pensei Sim. nessa questão da liberdade do processo, né? Tanto na terapia individual como na de grupo, isso é importante. É a pessoa que vai decidir, né? Se ela vai continuar ou não, às vezes, Isso, eu ia né? falar Se justamente ela isso. estiver bem. Sim. E, Stephanie, você me fez agora me lembrar dessas questões emocionais, né? Da congruência, né? Que eu acho que é importante do profissional. Eu já me emocionei muitas vezes, né? É óbvio que você tem que se controlar. Você não vai mais, cara, escorrer uma lágrima em uma determinada situação, né? Quando você vê a pessoa, né, alcançando a mudança, né, se empoderando, né? Mas Uma isso é muito paciente, mulher polêmico se ainda, né, na empoderando, nossa né? profissão. Com certeza. Esses dias até eu tava num grupo no Instagram e eles estavam exatamente discutindo sobre isso, né? E aí, imagina, psicólogo chorar na sessão, isso é um absurdo, né? E aí eu E tava tem quieta. até aquela frase que eu esqueci agora quem que é o autor, que é aquela citação que fala, né? Domine todas as técnicas, né? Assim, Saiba todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja humano. sim, é o Jung. É o Jung, Jung. exatamente. É o Jung. É.
Gente, a gente é ser humano mesmo, não tem, né? Ainda não inventaram a bola de cristal. Se inventaram, estão escondendo. Né? Mas isso não significa que a gente não tem uma preparação, né? Sim. Exatamente. A gente não tem lá os nossos estágios, os nossos estudos, né? Sim. Todo o Sim. processo. Supervisão também, que é muito importante, supervisão, né? O É a psicólogo, supervisão, Isso. todo o processo Sim. para que a gente possa, né, ter a condição de a gente. Poxa, a gente passa por vários estágios, vários Sim. trabalhos, né, várias avaliações, né? A gente é extremamente avaliado pelos nossos supervisores, né, pelos nossos professores, pelos nossos mestres, né, para que a gente realmente chegue numa excelência, né, num processo de ganhar essa condição de poder ajudar os outros, auxiliar os outros. E assim, constante, né, Odail? Porque não Constante, acaba não depois que para. termina a faculdade. Na verdade, assim, é só o começo, É né? um A aprimoramento Nossa, pra isso vida, mesmo. né, Fê? Porque assim, Sim. a faculdade, ela te dá o aval, né? Tipo, olha, com essa base, você pode atender. Sim. Agora você vai se É com estruturar, você. né? E aí é sim. constantemente estudando e aprimorando. Tanto que o nosso Hum. código de ética está aí para nos dar esse suporte. Né? Exato. Olha, você pode fazer isso, você não Isso, pode é fazer regulamentado, é tudo certinho, né? Bom, vou pedir agora para o Jonathan, né, falar um pouquinho sobre uma questão, voltando agora ao tema do nosso podcast, né, que é a saúde mental da mulher. Uma questão, né, que se faz muito presente também, mais comum do que a gente imagina muitas das vezes, Muitas das né? Que é a depressão pós-parto, né, Jonathan? E entre outras questões também, né, de cuidado com os filhos, a maternidade em si e tal. Sim. Tudo bem, Jonathan? Falar um pouco pra gente? Tudo certo. É um tema bastante importante na nossa sociedade, principalmente não só para a mãe que está tendo ali aquela depressão pós-parto, quanto também para as pessoas que estão ao redor, né, para poder auxiliar essa mãe a passar por esse processo, né, que é muito difícil. E estudos relatam que 50% das mulheres que têm depressão pós-parto não adquire a depressão após o parto, é durante a gravidez. Né? É muito importante nós nos atentarmos diante dessas mulheres aos sintomas, né? Que é o desinteresse de atividades que ela gostava de fazer, tristeza, irritabilidade. É importante a gente ter esse cuidado, né, com as nossas emoções, principalmente a mulher que ainda está nesse período muito vulnerável, né, que ela tá gestando uma pessoa ali, uma pessoinha. E Sim. É interessante a gente pensar, né, que assim, é a depressão, porque quando a gente fala sobre aspectos de saúde mental, é aquela frase clichê, mas muito real, que cada caso é um caso, né, porque nós estamos falando aqui de uma situação de depressão pós-parto, mas ainda assim, para cada mulher, isso vai se manifestar de uma forma, né, de uma maneira, no sentido até mesmo da forma como ela lida por questões, às vezes, de o quanto isso pega pra mulher de pensar assim, nossa, mas eu tenho que estar bem pra cuidar do meu bebê. Eu preciso estar Exatamente. bem pra oferecer a ele. Talvez até mesmo dentro daquela questão, tipo assim, nossa, mas era tudo que eu queria, né? E o quanto que recai sobre ela sentimento de culpa diante dessa situação. E uma coisa que é interessante pra gente pensar aqui em aspectos de depressão é que vocês já perceberam que assim, ó, a depressão ela é justamente uma desconexão de nós mesmos, porque na depressão você perde o interesse de tudo que você gostava. É como se você deixasse de ser você, né? Eu gostava muito de sair, eu tinha os meus amigos, eu tinha os meus interesses, e de repente eu não quero mais nada. Porque muitas pessoas olham para a depressão como se fosse um sentimento de tristeza. E na verdade, a depressão às vezes ela é apenas uma neutralidade no sentido do desinteresse, uma melhor. apatia. Exatamente. Eu não tenho prazer em nada. Sim. Às vezes eu não tenho nem a tristeza, às vezes eu só não tenho mesmo vontade de nada. Tem motivação. Não tem motivação, né? Então, diante dessa situação, aí a gente pensa, com todo esse aspecto que a gente já falou, social e cultural, da pressão que existe em cima da mulher. E aí, de repente, a mulher não tá em condições de cuidar daquele filho. Aí vem aí, né, vou trazer aqui também, né, a questão do superego, né, que é o superego, é justamente todas essas questões, né, que norteiam ali, né, as nossas atitudes, as nossas
verdades do que eu tenho como certo, do que eu tenho como errado. E tipo assim, nossa, mas eu sou mãe, como que, né? Eu não. E o bebê tá chorando e ela, tipo assim, nossa, não tô aguentando, né? Não sei como lidar com isso. Mas você é a mãe, você tem que, né? Então, assim, dar uma atenção Você pra é mãe, essa você questão. sabe como acalmar o seu filho, né? Exatamente. Filho nasce uma mãe. Isso, né? Sim. Então, assim, o quanto que toda essa questão, né, pra mulher, realmente é muito pesado, né, gente? Sim. Sem falar de todos os fatores hormonais Exatamente. que Exato. estão É presentes justamente isso, nisso. Fernanda, porque a depressão pós-parto, ela se configura na mulher depois ali mais ou menos com 3 semanas do bebê já nascido. E é justamente por conta dessa desregulação hormonal que acontece após o nascimento do bebê. E uma informação legal também. Legal não, né? Mas importante, interessante, que uma vez eu fiz um workshop sobre psicologia perinatal, né? Que é feito durante a gravidez, né? E nossa, é chocante como é escasso psicólogos perinatais, né? Porque o certo seria oferecer durante a gestação, Exatamente. até porque a criança que a mãe teve a depressão durante, ou teve algum trauma, teve até a própria ansiedade durante a gestação, ela nasce com atraso no desenvolvimento, Sim. igual uma criança prematura, de 3 meses, né? Então, assim, é muito importante se cuidar, Sim. principalmente durante a gestação, para ela e para a criança, né? E para não trazer também essas coisas para a criança, né? Ela aprender a lidar com a gravidez, que muitas vezes, hoje principalmente, né, tem casos de ser indesejada, né? Muitas vezes não são planejadas. Então, é todo esse impacto social, esse impacto particular dela, corpo, né? O corpo, assim, é algo que traz muito. Então, o corpo pós-parto, a aceitação de o corpo, né? Esse processo do São retorno muitas do corpo, questões. né? A falta de ajuda, né? Dessa rede de apoio, muitas vezes, Exatamente. né? Gravidez da a mãe solitária, né? Mãe solo, né? A mãe solo, né? Gravidez de adolescentes, Na adolescência, que muito é importante. muito. E muito comum também, né? Hoje em dia ali. Sim, E diante de tudo isso, a mulher às vezes tem que fingir que tá tudo bem. sim. Exatamente. Né? Exatamente, porque é a mãe. E até, né, de pensar nessa questão do quanto que essa situação, né, do papel de mãe, ele é romantizado. Sim. Né? De que a mãe, aí entra tudo aquilo que a gente já veio falando também, né? De que, a mãe, ela tem que ser isso, ela tem que ser aquilo, como a Stephanie mesmo disse, tipo assim, mas é seu filho, como que você não sabe? Gente, é um ser humano, né? Ele tem as complexidades dele, as questões dele, que ele vai se desenvolver, ele tem a personalidade dele, como assim? Não vem manual, né? E uma coisa que, assim, eu falo como por ter irmão, né? E eu vejo isso, muitas pessoas falando que, assim, a mãe tem ali 2, 3 filhos, e assim, ó, cada um é único, é completamente diferente um do outro. A cada gravidez é única. exatamente. Exato, né? Então, assim, não tem como a gente colocar essa situação dentro dessa, né? Tudo dentro de um pote só e falar assim, não, é isso daqui, né? Até em questões de comparação mesmo de maternidade, né? Ai, mas ela consegue, como que ela consegue? Eu não, né? Ai, como que ela, né, dá conta de fazer tudo isso e eu não? Então, assim, olha pra você. Sim. Se cuide, né? Essa situação que você trouxe, Stephanie, até pra, né, na situação do processo ali de gestação, a mulher tá se cuidando, buscar essa ajuda. Realmente, é uma situação que se faz muito importante, que aí entra aquela questão que a gente falou da caixinha, que eu não vou procurar ou ajuda só quem tem problemas psicológicos. Nessa situação, entra como uma forma de prevenção mesmo, né? Para que você consiga estabelecer ali uma gravidez que seja emocionalmente para você mais leve, mais tranquila, né? Tendo ali justamente essas ferramentas para trabalhar. Porque é aquilo que a gente falou, além de toda a complexidade humana que existe, né? Existe todo o fator
hormonal, né, da mulher que também acaba por interferir nesses aspectos da emoção, né? Eu acho. Eu lembrei Pode- só de uma coisa que eu vi esses dias que eu acho que tem relação com isso. Tava falando da questão do corpo, né? Uhum. E aí era uma cena de televisão, de um programa que eu não vou me lembrar exatamente qual era, mas a entrevistadora foi conversar com a pessoa, não sei se era uma atriz, uma modelo. Ela teve filho há pouco tempo e ela já tinha recuperado o corpo e ela ficou exaltando isso, né? Olha, né? Como é que você faz? Você acabou de ter filho e já, né, já voltou para o corpo normal, como se aquilo fosse, né, um padrão. Sim. Deveria ser daquele jeito, né? Enquanto isso acaba impactando, né, nas milhões de mulheres que estão por Exato. aí, né? A distorção de imagem que isso causa, né? E aí fica de lado o dom mais importante, que é gerar uma vida. Cara, o que que tem de mais magnífico, maravilhoso do que isso? Distorção Nós de estamos, imagem e de crenças também, né? né? Na verdade, de Todos nós, valores, De né? valores. todos nós estamos aqui, né, com os nossos defeitos, nossas qualidades, mas a gente veio de onde, né? Uhum. Foi do ventre de Sim, uma mulher. exato. E se ela ficou mais leve, mais pesada, que diferença isso faz, né? Principalmente pra vida da pessoa que tá ali julgando, né? Isso. Isso que é o pior. Porque Exatamente. esses Nossa, falou dias tudo, Stephanie, agora. eu tava vendo, né, na questão daquela cantora MC Mirella, que ela engordou muito. E assim, ela postou um vídeo e falou: Gente, eu não deixei de ser mais feia, mais bonita. Não deixei de ser. Como que é? Mais deixei de ser bonita. bonita, Não deixo de né? ser bonita por conta que meu corpo tá diferente do que era, né? Por conta da gravidez. Então, assim, nem todos, às vezes, têm condições ou optam de fazer uma lipo, porque às vezes a pessoa, né, quer ali. Ela tá Ela satisfazendo de tá outras bem maneiras, com né? elas Tá bem com mesmas. elas. E as Exatamente. pessoas fazem esses apontamentos, né? De, nossa, mas que diferente você tá, você engordou, né? Ou você emagreceu, porque no Esses comentários processo de... desnecessários que Sim. normalmente as pessoas Exato. fazem. No processo de amamentação, que muitas mulheres perdem muito peso, né? Nossa, mas você tá muito magra, você tá comendo? Né? Então, E o como a mídia É. faz isso parecer, né? Esse exemplo que o Odail deu, a mídia faz parecer que isso é normal. E que o restante todo da E população glorifica aquilo de exato. uma maneira assim, Eu né? fiquei com essa sim. sensação quando É, eu a vi gente se aquilo. sente até mal de ver esse tipo de conteúdo, né? É, Porque, na realmente. verdade, a gente tem um senso crítico, a gente vai olhar aquilo de uma maneira. Só que se você for parar para pensar na maioria da população, as pessoas acreditam, elas acham. E assim, quantas vezes eu não recebi jovens, meninas, vai entre 13, 18, 20 anos, que se baseiam nas blogueiras e nas TikTokers da vida, e como se fosse uma coisa normal você ficar o dia inteiro na academia, né? E isso não é padrão, isso Mostrando não é. sua felicidade. Exatamente. Na verdade, isso eu acho que é todas as idades, né? Ah, Igual as sim. mães vendo as blogueiras que têm babás, É, né? E elas estão lá exatamente. bonitas, Sim. né? Então, É. acho que a mídia hoje tem seus lados bons, mas tem muitos lados negativos também. E essa Muitos lados. autocomparação, essa comparação com o outro é muito frequente, né? Igual o Instagram, Exato. a vida de mentira, né? Que todo mundo só posta o bom, só posta o legal, né? Mas por trás ninguém sabe o que cada um tá passando. Exatamente. Sim. Acho interessante também puxar um gancho para depressão pós-parto psicótica, que é aquele medo, por exemplo, que a mãe tem de querer. Medo não, aquela vontade que a mãe tem de querer machucar o bebê, de querer machucar ela mesma, de querer machucar alguém da família. Isso é muito interessante a gente pensar porque quando chega nesse nível, é um grau mais pesado, mais alto da depressão pós-parto. E, como eu falei, né, a depressão ela vem ali depois entre as 3 semanas, 4 semanas ali que o bebê nasceu. E o social interfere muito nessa visão da mulher, de que, tipo, não, beleza, eu tinha que ser assim, por que que eu não tô sendo assim? Por que que eu não consigo amar o meu filho? Por que que eu não consigo cuidar dele, né? Tenho medo de machucar ele. Isso faz parte também da depressão e tem tratamento. É um apoio ali que você precisa ter da sua família, precisa ter do psicólogo, precisa ter do psiquiatra também, porque precisa entrar ali com um antidepressivo muitas vezes para poder tratar essa mãe, muitas vezes até internalizar.
Importante isso que você falou, John. Hospitalizar, né? Porque tem muitas mulheres que, né, que já me procuraram, tal, e acho que os colegas aqui também já devem ter visto esse tipo de caso. De pessoas, não, mas eu sou lactante, eu tô amamentando e eu não posso tomar medicação e tal. E não é bem assim. exato, Existem prescrições médicas que são próprias para gestante, próprias para mulheres que estão amamentando. E assim, olha como é importante essa informação para que as pessoas tenham isso em mente, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu não posso tomar um antidepressivo porque eu tô dando mamar pro meu bebê. Pode. O médico, o psiquiatra, ele vai passar aquela medicação específica, né? E vamos acalmar também as mamães aí grávidas, né? Que estão na gestação, de que se você está se sentindo triste, se você está se sentindo irritada, e você percebeu que alguns dos sintomas você está tendo durante a gravidez, você pode buscar um psicólogo. Né? Você está atuando ali na prevenção do transtorno. Então, assim, não se sinta, meu Deus, e agora? Vou ter, né? Preciso me virar sozinha, vou passar né? por Exato. isso. E assim, para fazer o tratamento acontecer, os dois precisam estar dentro do processo, o pai e a mãe, para poder ter uma eficácia melhor. Sim. Para poder prevenir essa questão do transtorno pós-parto, né? Da depressão pós-parto. Uhum. Exatamente. Tá certo. Bom, vamos fazer E uma coisa também importante, estamos falando de mães, né? Mães não querem ser vistas como guerreiras, elas querem ter mais políticas públicas, elas querem ter mais acolhimento, elas querem ter mais respeito na sociedade. Exatamente. Mais humanização, Mais humanização. né, gente? Olhar pra mãe, entender que atrás da mãe tem uma mulher, uma história, uma vida, né? Uma realidade, né? Que caminhou até chegar até ali, né? E aí, até pegando aqui, né? O que a Fer falou, né? Eu não posso tomar uma medicação porque eu estou amamentando. É mais uma vez a mulher se anulando, né, em Pelo função outro. do outro, né? Então, sim. assim, o quanto que é importante, por mais clichê que pareça, numa situação como essa, o quanto que é importante, de fato, a gente estar bem para poder oferecer ali justamente um bom cuidado, Sim, né? Estar bem para conseguir desfrutar do processo ali da maternidade, né? Então, é uma situação aí que fica também aí essa reflexão, né? Você se tornou mãe, mas você não é só mãe. Sim, e muitas vezes a gente puxando o histórico das nossas pacientes, a gente consegue entender que muitas vezes elas chegam depois de ter me contado, né, vários aspectos da vida e tal. Não, mas eu fiz isso porque eu sou fraca. Né? E eu sempre falo, não existe fraqueza nisso, né? Você tá cansada de ser forte. Exato. Essa é a questão, né? Porque chega uma hora que cansa, você fica tirando energia da onde, né? Exatamente. Ninguém é. Nossa, Eu nunca, de verdade, eu nunca tratei de nenhuma mulher fraca. Nunca. Sempre. E sempre tem esse discurso não, porque você é guerreira, eu não quero ser guerreira, realmente. Quero ter Exatamente. Quero ter políticas públicas para poder dar uma educação melhor para o meu filho, dar atenção, escola, transporte. Nessas pesquisas que a gente fez, né, por podcast e tal, eu tava lendo algumas coisas e o Brasil, ele tá se não me engano, em 4º lugar no ranking de doenças mentais no mundo. Nossa. Né? Depois eu vou até confirmar esse dado, mas é uma coisa assim gritante. Não sei, não tenho certeza se é o 4º lugar, mas entendeu? É um lugar assim bem significativo. Sim, né? Exato, se a gente for pensar nisso, né, que o John falou agora. Até o preparo profissional, né, dos psicólogos para atender casos assim. Sim. Né? Porque é um estereótipo tão que a gente nasce, né? E tão enraizado da mãe ser guerreira, da mãe ser forte, da mãe aguentar a romantização da gravidez, né? Que até o próprio psicólogo, né, o profissional tem que ter esse preparo também para atender. Sim. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, Stephanie, eu vou pedir para você agora, né, tirar uma mito ou uma verdade, né? E aí depois a gente entra no nosso próximo tema. Estou tomando remédio prescrito pelo psiquiatra. Não preciso ir ao psicólogo fazer psicoterapia. Mito ou verdade? É um mito. Exato. E isso é uma coisa até na questão também ao contrário, né? De que eu estou indo no psicólogo, não preciso, às vezes, de uma medicação, né?
Porque eu acho que uma coisa complementa a outra em alguns casos, né? Muitos casos. Então, o remédio, ele vai trazer essa questão mais, às vezes, sintomática, física, né? Uma regulação, às vezes, também. Mas, igual fala, ele remedia, né? Mas o problema ainda está ali, né? Sim. Então, você tomar, você não vai fugir do problema, o problema não vai sumir. Trata o sintoma, né? Não a causa. Exatamente. Ele vai tratar o sintoma, não a causa. Então, a psicoterapia também é muito importante para você fazer o tratamento completo, né? Para ficar bem, para a saúde mental. Então, é um mito muito grande. Um mito também muito importante falar é que as pessoas acham que se tomar remédio vai viciar. Não quero que minha filha tome remédio porque ela vai viciar, não quero entrar nesse processo, porque só com a terapia tá bom. Mas é um processo, como eu falei no começo, né? É um processo de começo, meio e fim. Você vai tomar ali o remédio até você se estabilizar. Estabilizou juntamente com a terapia, você vai deixando, o psiquiatra ele mesmo vai te orientar, né? Ó, agora você vai tomar, sei lá, um dia sim, um dia não. O desmame. Fazendo o Isso, desmame do exato. remédio, porque o corpo tá tomando aquela bomba, vamos dizer assim, e precisa, né, ter um controle ali nessa diminuição dessa bomba e Sim. É isso que a gente aprende, é que um bom psicólogo, ele encaminha o seu paciente para um psiquiatra Com quando certeza. existe uma necessidade, quando ele tem Sim. essa percepção. Sim. Assim como um bom psiquiatra encaminha o seu Exato. paciente para um psicólogo, né? Quando ele Sim. realmente enxerga essa necessidade e assim, na maioria das vezes, isso é realmente necessário, né? A Sim. psicoterapia na grande maioria dos transtornos mentais, das questões psicológicas, psiquiátricas, ela se faz necessária. Sim, porque o remédio ele vai te ajudar ali no momento de crise e a terapia vai fazer com que você lide com os seus sentimentos e Sua com a emoção. situação, exato, Autoconhecimento. para que Desenvolva você ferramentas possa, para enfrentamento, exato, né? para que futuramente você possa não precisar mais da medicação, né? Funciona assim. E Exatamente. aquele preconceito, né? Que psicólogo e psiquiatra, você tem que estar louco pra ir, né? Então, principalmente, às vezes, o psiquiatra, né? O psiquiatra falou que passou no Sim. psiquiatra, a pessoa, nossa, Pois é. Eu fico assusta. parando pra pensar, inclusive eu tava pensando nisso semana passada. É um consultório, como qualquer outro, um hospital, É muitas um vezes. médico. Você vai entrar numa salinha juntamente com ele ali, Sim. vai falar o que você tem que falar, 20 minutinhos, 30 minutinhos, não sei, e vai Ele vai te sair, passar uma tchau. receita Ninguém vai ou saber, não, né? Ninguém vai Exatamente, né? saber que você passou num Exatamente. psiquiatra. Sim. Isso. Exatamente. Outra questão também que a gente está falando assim, psicólogo, psiquiatra, gente, não, a vida é mais do que isso. Você também tem a sua questão da sua espiritualidade, da sua Sim. religiosidade, da sua Prática atividade de física, esporte, da sua é. alimentação Isso, é um saudável, conjunto. do seu lazer, da sua cultura, né, das suas amizades. Todo esse processo é importante, né, para que a gente possa olhar o ser humano, ele é bastante complexo, né? Você não Sim. tem como tratar só uma parte e esquecer de uma outra Sim. pessoa. Não tem vida social? Vai só tomar remédio só no psicólogo? Não. Sim, Exato. exatamente. Sim. Vai É, olhar para isso. A gente vai ajudar o nosso paciente ou o nosso cliente a ter essa percepção, né? De vida. Verdade. exato. Trazer esses recursos, primeiramente, né? E aí sim ser a necessidade, a medicação, Isso, né? Mas exatamente. primeiramente tem uma base ali, né? Pra gente estar reforçando, trabalhando, né? Tem uma frase que eu gosto que ela diz, né? Que ir ao psicólogo não é um ato de loucura, mas sim de sanidade para conseguir perceber que você não está bem e precisa de ajuda, Verdade. né? Então você está são suficiente para saber assim, peraí que tem uma coisa errada aqui, vamos tratar, né? Bom, Stephanie, Oi. vamos falar sobre um tema aí, né? Que eu acho que talvez pouca gente conheça, pouca gente tenha ciência de que ele existe, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Uhum. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Um nome até, né? Um Muito trava-línguas. interessante isso aí. Mas, gente, mais comum do que vocês imaginam. Muito Sim. Vocês vão ver. Vamos lá, Stephanie. Então, todo mundo conhece a TPM, né? Que toda mulher tem, né? A questão dos hormônios, menstruação. E o transtorno, ele acaba sendo um agravamento, né? Desse transtorno. Então, assim, ele pode acontecer como antes ou durante a menstruação, né? E é algo que muitas mulheres não percebem.
E durante as minhas pesquisas, assim, eu li e até que fez sentido também, porque as mulheres não vão atrás de cuidar por conta que é necessário a gente dar conta disso. Tipo assim, a minha TPM é assim, a minha TPM é desse jeito. E muitas vezes as mulheres só descobrem quando elas têm contato com outras mulheres e fazem essa comparação e falam, nossa, mas como assim? Comigo não é assim, comigo é muito mais intenso, né? E Elas acham que é natural, que é normal. exatamente. E Entendi. principalmente a questão psíquica, né? Dentro desse transtorno neodisfórico, tem esses casos, né? Episódios de depressão, de ansiedade, a mudança do humor, né? A irritabilidade, não dormir, a questão, às vezes, de uma compulsão alimentar por alimentos que, às vezes, né? Mais calóricos. Então, essa necessidade muito grande. Em casos de adolescentes também até que podem se autolesionar. Sim. E aí você tem as comorbidades dos transtornos também, né? Não, ela é X transtorno, X. Não, às vezes é só... E a TPM, ela tá de TPM, né? E assim, e até essa questão que eu vi, né? Que eles falaram assim, da mulher sentir dor, né? Que a mulher tem que, né? Dói ser mulher, né? E durante, às vezes, igual esse período menstrual, há questões da cólica, que tem mulheres, né? Até eu também já quase desmaia de tanta cólica, né? E às vezes é muito levado, não, né? Vai passar. E passar por isso todo mês. Exagero, drama, né? Exatamente, é drama. E assim, é algo que é passado todo mês, né? Então, a gente tem... A mulher tem uns 15 dias com progesterona, né? E outros 15 dias com esqueci o outro nome. Esterogênio, né? Então, assim, essa mudança hormonal também tem muito impacto. E nessa questão, principalmente da TPM, que muitas pessoas não dão atenção a isso. De, é só uma TPM, eu sei que essa semana eu vou estar desse jeito, então não fala comigo, né? Mas às vezes é algo que ela tem que ser, buscar ajuda. Só que é uma questão que hoje não é muito questões de medicamentos, né? Muitos médicos estão evitando, porque é algo que a gente pode estar cuidando em questões de exercício físico, ajuda bastante. A alimentação balanceada também é algo que ajuda bastante. Consumo de ômega 3, que são anti-inflamatórios, né? Então, assim, também essa questão do cuidado emocional e na terapia, isso ajuda já também, não é somente a questão medicamentosa. Geralmente, eles deixam esse caso em último recurso, porque a gente cuida dessa parte mais, né, do emocional, para não estar aumentando. Esses tratamentos medicamentosos podem ser nocivos para a mulher também, né? Eu já vi casos de pessoas que tomavam anticoncepcional para fazer tratamento, seja para esse transtorno ou para ovário policístico, enfim. E a pessoa acaba com trombose, né? Sim. Ou com outras patologias, que é muito sério, Você né? abre o anticoncepcional, aquela trombose venosa profunda. Um livro de Exato, tanta... sim. E uma série de outras doenças cardíacas, etc, né? E você acredita que tem também uma questão social entre vocês, mulheres, no quesito assim, mas eu não tenho cólica. Sim. E você tá sofrendo por conta disso? Não, tem muito disso? Você já ouviu, por exemplo, isso? Eu não tinha, mas eu não limitava quem tinha, né? No meu caso. Mas, então, assim, eu nunca ouvi esses comentários. Mas isso tem, né? Porque eu já é anulador ouvi, da outra, né? Então, Exato. tipo assim, até a questão da TPM, né? De tipo assim, eu não tenho culpa que você tá na TPM, né? A pessoa tá ali, sendo que Anula nem a pessoa tem completamente. essa culpa. Exatamente, Né? você Então, anula é uma algo questão... natural que Exato. acontece. Ninguém quer estar ali com raiva, né? Então, durante esse período hormonal também, a gente retém muito líquido, a gente fica inchada, dores físicas na mama, cansaço físico. A gente também não quer. Sim. Né? Então, assim, fazendo isso, anula a dor da outra. Existe mesmo esse tipo de comparação. Inclusive, eu já atendi mulheres com endometriose. Sim, que, já assim, atendi a endometriose, ela causa
né, todo esse processo de dores. Não é só dor no abdômen, a pessoa vai sentir dor em todo o corpo, né? Inclusive, tem algumas mulheres que não sabem o que tem e começam a fazer uma série de exames e não conseguem detectar logo de início. Tem mulheres que são diagnosticadas erradamente com fibromialgia. E aí Exato. E aí, depois que fica sabendo do diagnóstico de endometriose, e tem, inclusive, profissionais da área que falam que é frescura. Exatamente. Porque eu já estive com mulheres que tiveram esse tipo de... Né, me falaram a respeito disso, deram esse tipo de relato. Pois né? Então, infelizmente, isso que a Stephanie falou acontece. Exato. Né? Por isso que é importante, de fato, né, você se conhecer, né, olhar pra você, tipo assim, poxa, mas eu tô muito irritada, eu tô muito mal. Será que realmente, né, não tem alguma coisa que eu possa fazer pra melhorar e tal? Tentar identificar essas questões, né? Você falou da questão da endometriose também, às vezes até mesmo por conta do fluxo muito intenso, né, Fer? Acontece de perder ali vitaminas, Sim, né? a pessoa fica anêmica e não sabe o que tá acontecendo. Exatamente. E para ela, aquilo é muito comum, porque o fluxo sempre foi daquele jeito. Exatamente. Então, para ela, toda mulher é assim, né? Pois é. Mas é como a Stephanie falou, aí, conforme ela vai conversando, ela vai entendendo que não vai percebendo, exato. E aí a sim. importância, de fato, de procurar ajuda. E até questões É muito legal, assim, interessante trabalhar, somente na questão da adolescência. Né? Nas adolescentes. Que tá num processo de Porque conhecimento, de entendimento, Exatamente. isso. Então, assim, eu tive crises de raiva, mas não sabe o porquê, né? E muitas vezes pode ser isso também. Essa questão até da menstruação, né? Que muitas vezes acontece esse constrangimento, né? Às vezes na escola, absorvente, às vezes não tem acesso, tem vergonha. Né? Então, é algo assim, é uma pauta muito importante tratar, principalmente também na adolescência. Eu acho até legal chamar a atenção dos pais aí, principalmente, né? Porque, às vezes, a jovem, ela vai ficar constrangida, ela vai ter vergonha, né? Então, muitas vezes eu cheguei a ver casos de... a minha mãe falou pra todo mundo, né? E eu não queria isso. Nossa, e aí, gera uma exposição desnecessária, né? Então, acho que a gente precisa orientar essas jovens, mas de uma maneira ali, não é falar, eu fico mocinha, né? Fazer aquela festa, e tem gente que chama todo mundo, né? E a criança tá ali, ai meu Deus, eu quero morrer, né? Eu quero me enfiar num buraco. Entende? Exatamente, tomar ter cuidado essa percepção. Então tem assim, cuidado. converse, oriente, mostre como usa absorvente, né? Entende, vai acontecer isso no teu corpo. Monitore para ver, porque às vezes pode ser que ela, né, nem perceba o que tá acontecendo, Exatamente. mas aí você vai fazendo perguntas, não, é verdade, eu tô assim, eu tô assado, né? Perfeito. E assim, tratar com naturalidade, não como se fosse um evento, né? Exatamente, porque é um evento bem desconfortável. Exato, para quem tá ali vivendo com em cólica, todos os aspectos, né? né? Exatamente. E acho que os companheiros também, né? Sim. Companheiros com as mulheres, ter essa empatia também, né? Entender, né? Que é um momento que realmente é muito complicado. Sim. Exatamente. Acho que isso pode começar até antes, né? Na educação, por exemplo, eu tenho filhos, 2 meninos, né? Então, essa educação, né? De respeito, né? De compreensão. Legal, Acho que isso é verdade. bastante Não só para as relevante. jovens, né? Sim, para os meninos também. Exatamente, entender Sim. que é parte, né, da existência humana, né? Bom, acho que a gente pode ir para o nosso último tópico, então, agora, Vamos com lá. o Odail, né? Como o Odail mesmo trouxe na apresentação dele, o Odail, ele tem ali uma experiência bem significativa, né, com questões aí de dependência química, álcool, né, outras drogas. Então, vamos falar sobre isso daí dentro do contexto da mulher, né, dentro da sua experiência profissional, dentro de todo o conhecimento que você tem. Traz aqui pra gente, compartilha um pouco com a gente aí dessas informações. Vamos lá. Muito bem. Gente, eu só queria falar que eu acho que eu fiquei um pouco nervoso no começo na apresentação, né? Troquei até minha idade. Realmente. Fiquei mais velho na minha quase apresentação. não Olha, consegui eu me achei aguentar. que era de propósito, Não é? tá? Mas tudo bem. Pois é. Mas, A gente mas passa um pano. agora tá mais tranquilo. Agora tá mais tranquilo, viu? Porque eu percebi que você deu uma Eu quase não risadinha. aguentei não, daí.
Mas vamos lá, é importante a gente falar que a gente trouxe aqui alguns assuntos que a gente pesquisou e que são os mais recorrentes e mais comuns, né, nas questões do adoecimento. Existem outras, né, outras Nossa, patologias, sim. então a gente não Muitas, teria né? tempo, né? E a gente pode até, de repente, mais para frente, abordar outros assuntos, tá? Ah, mas existe essa possibilidade da mulher, de repente, num período de desequilíbrio emocional, buscar às vezes o consumo de substâncias, tá? E as mais comuns para o público feminino é a bebida alcoólica ou as medicações, certo? É óbvio, né, que a mulher pode experimentar as substâncias ilícitas também, mas na maioria dos casos ela acaba indo para esse tipo de substância, né? Então, a bebida alcoólica, qualquer tipo, né, de bebida, e as medicações, mais as de classes medicamentosas, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, né? Que tem aí, que na maioria são ansiolíticos e alguns depressivos, né? E essas medicações, elas acabam também, de uma certa forma, induzindo sono. Então, o sono é uma fuga, muitas vezes, da realidade, muitas vezes de uma dor, muitas vezes de um sofrimento. Ah, Falar da dependência, ou do uso abusivo de álcool, a gente tem que lembrar que a gente tem uma sociedade extremamente permissiva, né, para o consumo de bebida alcoólica. E a gente tem leis que falam que as pessoas, né, podem, independente se é homem ou mulher, consumir a partir de 18 anos, mas isso, infelizmente, não é uma realidade para nós. Então, outra questão importante de falar também é que o consumo da bebida para o homem e para a mulher é diferente, porque existe uma fisiologia extremamente diferente entre homens e mulheres. Então, a mulher ela tem uma maior concentração de tecidos, então ela acaba tendo uma quantidade maior de gordura, né, no organismo, ela tem uma menor quantidade de sangue, certo? E uma menor quantidade de álcool. Então, quando a gente consome a bebida alcoólica, uma pequena parte já do álcool, né, acho que não chega nem a 10%, já é absorvido pelas mucosas, né, da boca, da laringe, da faringe, o restante vai para o estômago. É, E aí depois, né, uma boa parte ultrapassa a barreira do estômago, já começa a ser absorvido, mas a maior parte vai ser absorvido pelo intestino delgado. E aí, o fígado é o grande responsável em metabolizar o álcool do nosso organismo. Só que assim, né, dependendo da quantidade, ele não vai conseguir fazer esse processo, né? E o álcool, né, é uma substância que depois que ela está no organismo, ela se torna tóxica, né? De uma certa forma, ela vai trazer bastante prejuízo, né? O maior exemplo da toxicidade da molécula do álcool é a famosa ressaca. Então, são todos aqueles efeitos, né, aquela dor, aquele mal-estar que existe dentro do indivíduo. Existe também uma diferença da mulher, que é um menor nível de uma enzima. Ela chama desidrogenase, né? Ela é uma enzima do fígado responsável pela metabolização do álcool. Na mulher existe uma produção menor dessa enzima. Então, como ela tem menos sangue, ela tem mais gordura, ela elimina mais devagar o álcool. E ele permanece mais tempo. Então, a mulher ela sente mais rapidamente e por mais tempo os efeitos do álcool, né? Então, isso aí, de uma certa forma, acaba até induzindo, né, a dependência de uma forma assim mais rápida do que no homem. Existe um fator também, as mulheres elas de uma certa forma buscam mais a bebida por questões emocionais. O homem é mais às vezes por pressão social, né, por pressão dos seus pares, por pressão dos seus amigos, né? Você chega numa roda de amigo que está bebendo, você não bebe, por que que você não bebe? Né? Uhum. Existe sempre esse questionamento, sempre, né? Não pode beber, né? Não aguenta, bebe leite, todas essas questões que a gente já sabe, né? Isso já para a mulher já não é tão grande, né? Mas as questões emocionais fazem ela, de uma certa forma, às vezes buscar uma substância para lidar ali com uma dor emocional, com alguma coisa que ela está vivenciando ali no momento. É, Aí também entra outra questão, né, que do preconceito. Às vezes as pessoas pensam assim que a mulher, por ser mulher, se ela se tornar uma dependente química, né, ela vai necessariamente se prostituir para conseguir manter o seu vício, né? Isso era uma coisa que eu ouvia muito, né? Como eu já trabalho na área há um tempo, e não só isso, né?
Porque eu venho, né, a gente, né, vive numa sociedade que ainda, né, tem os resquícios aí desse machismo estrutural, né? Depois eu tenho 48 anos e eu cresci a minha adolescência na década de 90 sendo um machista top, caras, mas sem ter percepção daquilo, né, de uma certa forma, né? E aí é todo um processo de desconstrução disso, né, dessa percepção, né? E a faculdade, os 5 anos me ajudaram muito, né? Porque eu dei muitas vezes a minha cara a tapa, né? E tava lá no meio de um monte de mulheres que falaram, Uhum. pô, você não tá legal isso aí não, né? Não tá, e então isso de uma certa forma foi bastante importante. Ah, também é importante falar, a gente estava falando agora há pouco de questões, né, de gravidez, né? Do quanto o consumo da bebida alcoólica pode ser nocivo durante a gestação, né? E aí entra uma questão bem complexa, né? Porque vai ser mais prejudicial para o feto ou para o bebê, né? Que não tem a menor capacidade de se defender daquilo, né? Porque a partir do momento que a mulher ingere uma substância, né? Todas as substâncias psicoativas elas têm tamanho suficiente para atravessar a barreira eh, da placenta e chegar, né, no corpo lá do bebezinho, né, e causar alterações, né? E aí não tem nem o fígado para metabolizar ainda, né? Então a molécula do álcool acaba ficando ali. E aí os problemas são enormes, né? Ela pode ter um aborto espontâneo e se a mulher ela manter o consumo do álcool durante a gravidez, infelizmente não tem jeito. Essa criança ela já vai nascer com alguma dificuldade, seja física, seja motora, seja cognitiva, né? Isso para todo tipo de substância, né? Então, por isso que é importante a gente ressaltar a questão do pré-natal, de uma boa orientação médica, né, com relação àquilo que ela consome, as medicações, né? Então, óbvio, né, que ela vai poder, mas desde que seja com orientação médica, né? Isso é bem importante a gente falar. Então, essa síndrome fetal alcoólica, né, ela pode trazer anormalidades físicas, comportamentais, cognitivas, né, e assim, bem severas, né, para a criança, né. E falando um pouco mais, às vezes também tem a questão de a criança já nasceu e dentro dessa sociedade permissiva, né, onde a bebida alcoólica parece que tem que estar presente necessariamente, porque senão não é uma festa, não é uma comemoração, é justamente da disponibilidade, né, da bebida ali para a criança, né, de questões de como molhar a chupeta na cerveja, ou na bebida para a criança experimentar, né? Então, Uhum. isso acaba sendo uma das piores violências que existe, porque aquele Sim. ser ele não tem como se defender daquilo, né? E aí isso acaba sendo, né, um marcador, né? Aquele momento ali vai ser o momento da experimentação daquele indivíduo que de repente não pediu para fazer aquilo, Uhum. né, mas é um marcador já da vida dele, né? A primeira vez que o álcool entrou no organismo, né, e já vai afetar de alguma maneira. Então, de uma forma geral, é basicamente isso que eu queria trazer, né? Então, a maior frequência são a bebida alcoólica, né, e os medicamentos, tá? Só que o medicamento, ele não vem com uma orientação médica, não, uma prescrição. Ele vem, às vezes, uma amiga, alguém falou, você não tá conseguindo dormir, toma esse remedinho aqui, né, que às vezes nem nome tem, Uhum. né, ela nem É. sabe para que serve, né, E de quantas que pessoas forma que também conseguem utiliza. pegar esses remédios clandestinamente? Tem farmácias que vendem, eu acho isso assim, Sim. e eu escuto muito isso no consultório. Isso que É você muito está comum. falando É faz muito muito grave. sentido, né? Mas, Na nossa vivência com as pacientes, é bem isso que acontece mesmo. E até É pensar, álcool né? e Exatamente. E medicamentos. medicamentos, isso mesmo. E é até interessante, usando, né, colocando novamente, inserindo dentro de tudo que a gente veio falando até aqui, muitas vezes tomar uma medicação para conseguir dar conta de tudo Sim, isso que a gente falou aqui, né? é. Tipo assim, não é uma situação que entra aquela questão, né? O processo terapêutico, justamente por ser um processo, não quero passar pelo processo, eu quero uma solução imediata, Exato. rápido. né? Eu quero uma coisa rápida agora e tal. Ou eu quero me anestesiar, eu não quero, né? Eu Exato. quero dormir, não pensar em nada. Exatamente. Sim. E aí, a dependência, né, porque aí eu tomo, né, passo os efeitos daquilo, a hora que sai, nossa, eu vou ter que lidar. Ai, não, preciso de novo.
né? E aí que começa, de fato, E toda vira essa uma bola de questão, né? neve, Vira uma né? bola de E neve. acho que assim, principalmente da questão do álcool, né? A percepção de que você está dependendo do álcool, né? Porque, igual o Dail falou, é uma coisa tão comercializada, tão social, tanto permissiva, que às vezes a própria pessoa não percebe que, assim, todo dia ela tem que tomar 5 cervejas, né? Então, assim, se ela não tomar o álcool no dia, ela não consegue dormir, ela não... Então, assim, essa percepção também é um processo de que, pera, eu estou dependendo disso, né? Então, assim, é um adendo muito importante, assim, e essa questão da questão social do álcool, isso é muito impactante mesmo, assim, de até você ver Fato. adolescentes de 12, Sim. até mais cedo, às vezes os próprios pais, né? Ah, não, só uma icezinha, né? Ah, não tem problema, é Tá melhor tomando- ele beber aqui do meu lado do que na rua, só que na rua ele vai beber também. É, exatamente. Então, assim, e o próprio pai tá estimulando o filho a ter esse gosto da bebida, né? O filho, a filha. E tem outra questão também dentro do processo de adoecimento, do consumo abusivo de substâncias, a pessoa não tem essa percepção, tá? Ela não tem essa percepção, ela começa a criar uma rotina de consumo, tá? Existe uma questão chamada de tolerância, que é isso, né? Quando o seu organismo vai se adaptando a uma determinada quantidade de substância, certo? Uhum. E aí você tem que aumentar a dose, mas a pessoa ela não tem essa percepção, ela não consegue perceber isso, né? Que ela às vezes está, por exemplo, bebendo todos os dias, né, em uma quantidade maior. E aí você tem que fazer um trabalho com ela para que ela possa pensar, ó, como que era o seu consumo antes, É um né, deste processo, processo, né? É né? um processo que a pessoa não consegue muitas vezes enxergar isso, né? E aí Uhum. entra mecanismo de defesas, entra negação, entra um monte de questões de todo mundo bebe, na minha família sempre tem, tá sempre disponível a bebida, entendeu? Então é bem complexo, E né? hoje, assim, as pessoas levam muito na brincadeira, né? O alcoolismo. Oh, Nossa, Uhum. o tanto de meme que você Sim. vê as Nossa. pessoas fazendo, Sim. principalmente as pessoas mais jovens, e a quantidade absurda que as pessoas mais novas estão bebendo, que você vê assim que é muito. Pois é. Tipo, E aqueles nomes assim, né? Ó, eu leigo aqui. Aqueles nomes estranhos de um monte de bebida. Você nunca viu falar assim? Né, já sim. Já sim, né? você vai Mas é no Pois muito. é. supermercado hoje, isso é Só. muito visível. Você pega aquela corredor de bebida, cara, é impressionante, A né? variedade que tem, Eu né? volto, parece que eu sou velho, mas na década de 90 você ia no supermercado, tinha 3 marcas de cerveja. né? Era Antártica, Brahma e, sei lá, Kaiser. Hoje Hoje em é dia tem duplo malte, Nossa! triplo malte Hoje são duplo centenas malte, de marcas artesanal. só de Tem. cerveja. Só É. cerveja. Fora os destilados, né? Fora os Sim. vinhos, fora as vodkas, fora os Licores. corotes, que Sim. agora É. estão coloridos, né? Para atrair mais a juventude Com ainda, com vários gostinho. sabores diferentes, E né? assim, e as pessoas estão com tendências assim, a ir cada vez no mais forte, né? É. Antes era cerveja, vodka, agora né, a bebida da moda, whisky, licores, então a tendência E é só ir muitas aumentando, vezes né? é só por uma questão de status mesmo, Sim, né? muito. Status social, porque às vezes a pessoa. Já conheci pessoas que falaram justamente isso. Falaram assim: olha, no começo eu não gostava, não, né? Uhum. Mas aí depois se acostuma. De cerveja, né? Eu nem Exato. gostava de cerveja. Acostuma, e de fato acostuma, porque no final das contas acaba por ter ali todo o efeito, né? O fato de você não gostar não priva você do efeito colateral que tudo aquilo traz, né? E que né, vamos pensar dentro do aspecto do que se configura, né? O consumo de álcool, drogas e tal, é o prazer, né? Não dá pra gente falar que não tem prazer, que não é gostoso, mas não deixa de ser prejudicial. Né? E principalmente, né, quando a gente fala daí da situação, igual eu já ouvi muito isso, de molhar a chupeta na cerveja e tal, né? O quanto isso é prejudicial, principalmente para crianças, né, adolescentes. Sim. Né? Só aproveitar, né? Eu trouxe aqui um livro que eu queria indicar. Eu tenho me dedicado bastante à leitura, né? Quando falo de dependência química, eu acabo envolvendo bastante, né? Então a gente está falando da questão do abuso de álcool feminino. E nesse livro aqui, A Saideira, da Bárbara Gância, que é uma repórter, né? Ela trabalhou muito tempo na Folha de São Paulo, depois trabalhou no canal GNT.
E ela fala aqui, né, ó, uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência do álcool, né? Ela fala que consumia outras substâncias, mas que a gente chama de droga de escolha, né? Ou substância de escolha no organismo, para ela era o álcool, né? Então é uma mulher falando da dependência. Então, se você tem gosta do assunto e quer saber um pouco mais, eu fico aqui, né? Deixo aqui a indicação para vocês. É um livro bastante interessante, uma pessoa que joga aberto, né, com o seu problema, não tem nenhuma dificuldade de falar, né, sobre os diversos problemas que o álcool trouxe, o excesso, né, na verdade, né, o uso abusivo e a dependência trouxeram aí para a vida dela e o quanto a recuperação, né, é um processo difícil, doloroso, demorado, né? Dependência química é uma doença que não tem cura. Então também não trabalho, né? A gente não trabalha com essa perspectiva. Só que tem uma questão interessante porque assim, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, né? Tem pessoas que acreditam muito nessa questão da religião, da cura, e aí é óbvio, né, que eu de repente não vou confrontar, não vou falar, mas eu trabalho, sou psicólogo, eu trabalho com a ciência e não existe esse Uhum. processo. Não existe uma medicação que vai resolver aquilo que o Jonathan falou, né, lá um pouco antes já no podcast. A medicação vai tratar um sintoma, né, uma ansiedade, né, uma depressão, uma fissura, né, que é uma vontade muito grande de usar, mas não existe uma medicação que vai resolver o problema, né? Tem aí uma vacina que está sendo já muito bem desenvolvida aqui no Brasil, né, por duas pesquisadoras lá da Federal de Minas Gerais, né? E logo, logo eu acho que ela vai estar disponível porque ela ganhou até um prêmio na Europa, né? E aí ela vai ajudar as pessoas a lidar, mas é somente com a dependência da cocaína, né? E como um crack é um derivado da cocaína para pessoas que têm problemas com cocaína e com crack. Então é muito interessante porque é uma tecnologia assim e uma pesquisa que ninguém conseguiu desenvolver e elas conseguiram, né? Então a pessoa vai tomar uma vacina, o corpo vai desenvolver anticorpos específicos, e se a pessoa consumir a substância, esses anticorpos irão se juntar à molécula da substância e vai tornar ela substância grande. E aí essa molécula de cocaína não vai conseguir atravessar Hum, barreiras, né, de Hum, tecidos adiposos, né, e não vai chegar no cérebro. E aí não olha, vai ter o efeito. Que É interessante. bastante interessante, né? E Interessante. Sim. eu acho que acredito que daqui talvez uns 3 anos, mais ou menos, isso já vai estar sendo disponibilizado aí para Legal. as pessoas, né? Mas aí resolve o problema? Não necessariamente, porque a pessoa pode migrar para outra é o que eu ia falar é, substância. agora. É, Entendeu? Então sim. é é. uma, É por uma conta coisa do que não comportamento, vai né? É, de repente ajudar algumas pessoas exato. naquela questão, mas não vai resolver de uma forma definitiva o problema, né? Mas vai ser bastante importante. É, Sim. vai Com ajudar. certeza, com certeza. Bom, pessoal, pensando nisso tudo, então, né, que a gente conversou aqui, né, fica aqui novamente, mais uma vez, né, a fala do quanto que a psicoterapia pode ajudar em tudo que a gente conversou aqui, Sim. né, porque é justamente a mulher, ela se respeitar enquanto mulher. Né? Porque muitas das vezes é toda essa questão da adaptação, seja ela social, cultural, ali imposta, né? Onde ela de fato acaba por se anular apenas para suprir necessidade dos outros, né? E dentro do processo terapêutico, justamente o que nós favorecemos é esse olhar primeiramente para você, né? Quem é você, o que você quer, o que é bom para você, né? Quem é essa mulher que é mãe, que é esposa, que é amiga, que é profissional, né? E a partir daí, então, conseguir aí estabelecer esses limites, né? Uhum. Bom, quero trazer aqui nesse momento, antes da gente partir para um fechamento, algumas informações a respeito da Clínica Gratitude. E uma que é super bacana que eu queria trazer para vocês. Na verdade, é uma notícia, né? Digamos assim. Deixa eu só falar a data certinha aqui. No dia 9 de abril, pessoal, às 7h30 da noite, nós teremos o pré-lançamento do nosso segundo e-book. Qual é esse e-book? Vamos ver se tem como colocar aí pra gente, Diego.
O nosso segundo e-book, pessoal, ele é sobre diabetes. E tá lá, ó, Diabetes para Além do Açúcar. E é um e-book muito bacana, porque ele conta com 2 profissionais, a nutricionista da Clínica Gratitude, né, a Fabiane, e o chefe Jean Henrique Martins. Então a Nutri, ela vai vir dentro desse e-book com toda a parte teórica, a importância, né, de quais determinados alimentos para o seu processo ali de tratamento, e o chefe trazendo ali a receita, o sabor, a prática, né, de todos esses alimentos, né? Então é um livro que vai ter várias receitas, tá? Já provei algumas e eu posso falar que é de primeira, ok? E o pré-lançamento vai ser no dia 9 de abril, às 7h30 da noite. Aonde? No Com. O Com é um gastrobar que tem lá em Santo Antônio de Posse, tá? Não é aqui em Jaguariúna, é lá em Santo Antônio de Posse. O Com é o nosso apoiador aí na empreitada, né, deste e-book. E nesse dia, a gente vai fazer esse pré-lançamento, e nesse pré-lançamento ele é um evento que ele é fechado, tem ali, né, vai ser um evento fechado, a gente vai fazer vivências com o chefe e tal, porém, nós vamos disponibilizar alguns convites para venda, tá? Então, se você quiser participar com a gente, se você quiser prestigiar esse pré-lançamento, se você quiser participar com a gente ali deste momento, experimentar uma receita, né, uma comida bacana e tal, entre em contato com a Clínica Gratitude e garanta o seu convite nesse dia, combinado? Então, esse é o pré-lançamento, dia 9 de abril, às 7h30 da noite, uma terça-feira, o pré-lançamento do nosso segundo e-book no Com Gastrobar, ok? E por que segundo? Porque nós já temos um e-book lançado pela Clínica Gratitude, pelo excelentíssimo aqui, Jonathan Ribeiro, né, psicólogo. E qual é esse e-book? Adolescentes e as redes sociais. Então, esse e-book, pessoal, ele já está disponível, tá? Gratuitamente no link lá da bio do nosso Instagram, da Clínica Gratitude. Tem também lá no destaque e-book, você pode procurar lá, ele está disponível. É um e-book muito bom, tá? Pessoal, eu sei que, assim, é suspeito aqui a gente falar. Olha aí o Jonathan exibindo, né, o seu e-book. Olha lá, olha só, o e-book tomando conta de tudo. O Jonathan imprimiu aqui ele em formato físico, né? Esse e-book, pessoal, ele é muito bom mesmo. Ele é bem colorido, ele é bem didático, é de muito fácil compreensão. Ele tem dicas muito valiosas para pais, porém ele não é um e-book só para pais, ele é para filhos, ele é para adolescentes também. Tem dicas, tem técnicas e olha só que presente, né? Disponível gratuitamente. Então, assim, acessa lá o nosso perfil, baixa o e-book. Se você baixar, se você for ler, tira um print lá, posta uma foto, marca a gente, marca a clínica, marca o Jonathan, a gente vai repostar vocês. Se estiver vendo aí também, né, o podcast, marca lá a gente, tira uma foto, posta, marca a gente, nós vamos repostar vocês, tá bom? Então, temos o e-book que já está disponível, Adolescentes e as redes sociais, e o e-book que será lançado, ele vai ser lançado no dia 10, mas no dia 9 teremos o pré-lançamento no Com Gastrobar, que é Diabetes para Além do Açúcar. A gente não vai parar aí, né? Temos projeto para o futuro. Exatamente. Né? Até porque isso entra justamente na parte que a gente fala da Clínica Gratitude, que é a prevenção. Então, nós estamos sempre trabalhando, pessoal, de muitas formas. Nas nossas redes sociais, você entrar lá, você vai ver dicas, técnicas dos nossos profissionais para trabalhar aspectos de ansiedade. Vai encontrar receitas ali também saudáveis para você colocar dentro da sua rotina, dentro do seu dia a dia, né? Você vai conhecer um pouco mais de cada profissional e todos nós que estamos aqui na mesa, né, somos profissionais ali da Clínica Gratitude. Então, todos nós aqui atendemos na clínica, né? Eu atendo na psicanálise, o Dail no humanista, a Stephanie no humanista, Jonathan TCC, né? E a Fernanda humanista também, né, Fê? E assim... Com o plus de psicopedagoga. E que eu ia falar agora. E a Fernanda também é psicopedagoga. O que é psicopedagogia? Fê, vou deixar você falar brevemente o que é a psicopedagogia, pode ser? Pode. A psicopedagogia, ela tem a ver com uma questão de aprendizagem. As pessoas que têm dificuldade de aprendizagem procuram a gente para a gente poder ajudar nessa jornada.
Certo. Então, assim, pessoal, a psicologia, a gente trabalha ali, né? Questões de saúde mental, transtornos mentais e tal. E a psicopedagogia vai focar justamente nesses transtornos de aprendizagem, né, Fer? Então, questões escolares ali, né? Tudo. Ah, meu filho não tá indo bem na escola e tal. Não sei o que. Eu mesmo percebo que eu tenho dificuldade com leitura, alguma coisa. Pode procurar a Fer, que ela faz uma avaliação e vai te ajudar nesse processo, né? Bom, e levando, né, em consideração que nós estamos aqui hoje justamente por conta do mês da mulher, não poderíamos, né, deixar de presentear as mulheres aqui na mesa, né? Então nós aqui da Clínica Gratitude trouxemos para vocês, vamos ter que passar assim, né? Jonathan, dá um abraço nelas por nós, você que já está aí, pra gente não atrapalhar a logística, né, aqui do lugar. Isso mesmo, Stephanie. Estamos aqui. Bom, Obrigada, um girassol, né, que eu achei que foi muito simbólico também da gente trazer um girassol, porque ele busca, né, justamente o sol, né, e vocês ali justamente sendo esse fator de guiar o paciente, né, nesse processo de luz, de autoconhecimento e de descoberta, né, muitas vezes sair daquela situação, usando até uma analogia mesmo, né, de um quarto escuro, né, para sair para a luz e poder viver a melhor versão de si mesmo, né? Então, parabéns a vocês, mulheres, obrigada. né? Muito obrigado, pessoal, por este momento muito rico, muito importante, de muito conhecimento, né? Eu aqui com vocês, né, ouvindo. A gente vai sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, sempre descobrindo coisas novas, né? Então, muito obrigado por terem aceitado esse convite, muito obrigado por abraçarem a Clínica Gratitude, né? E é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Fazer um fechamento? Alguém? Eu gostaria só de agradecer mais uma vez, né? A primeira experiência, né? Sendo sincero, né? Eu tenho o costume de fazer live, né? Mas como podcast é a primeira vez, né? Mas estou bastante satisfeito com o resultado. Acho que a gente tem bastante coisa para melhorar para os próximos, né? Vamos trabalhar incessantemente aí para isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer questão que a gente trouxe aqui, nossos canais de comunicação estão abertos, né? Nosso Instagram, Isso, exatamente. nosso WhatsApp, pode É. procurar a gente, né? Para ter uma orientação, né? Ou marcar um atendimento, por favor. Sim. Fiquem à vontade. E na descrição do vídeo, pessoal, vai estar o Instagram de cada profissional aqui, tá? O Instagram da clínica. Na clínica tem um destaque lá com os contatos e tem também no link o WhatsApp da clínica para entrar em contato, né? Ver ali as possibilidades de agendamento. Vai estar anexado também o e-book do Jonathan, o e-book sobre a adolescência e as redes sociais. E também a Fer vai estar disponibilizando ali nos links, né, Fer? Um e-book também que fala justamente sobre essa questão da violência contra a mulher, né? Isso, ele foi confeccionado pelo governo do estado de São Paulo. Ah, bacana. Super bacana. Então, assim, vocês veem que a gente tá sempre entregando conteúdo em tudo quanto é lugar, né? Então, fiquem atentos aí, pessoal, à nossa rede social. Segue a gente lá, @clinica.gratitude, o último D mudo. E é isso. Muito obrigado, pessoal, e até o nosso próximo episódio, então. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigado.